Oi, oi. Obrigada por ter topado participar. Eu resolvi fazer esse bate-papo com o pessoal que voltou da viagem, né, para contar como foi. Acho que vai ser legal para o pessoal que está nessa fase de planejamento, entender, né, Sim. como é que foi o seu planejamento, o que aconteceu lá. Queria só antes fazer uma ficha técnica da sua viagem, só para dar um contexto assim melhor para o pessoal. Quando que foi a sua viagem e quem que foi, se tinha adulto, se tinha criança e se você já tinha ido para Orlando antes? A gente foi dia 2 de maio e voltou no dia 20 de maio. Foram 5 adultos. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha cunhada. Eu, minha mãe e meu pai nunca tínhamos ido. Quem tinha ido era meu irmão e minha cunhada em 2009. Então fazia já um tempinho que eles tinham ido. Fazia bastante tempo, muita coisa já tinha mudado desde lá, né? E aí eu quero te falar da sua viagem lá, só que antes também me conta como é que foi quando vocês decidiram viajar e como que você me conheceu, assim, que momento que eu apareci, que eu Tá. entrei aí no meio. Que eu sempre quis ir, eu lembro desde que eu era pequena, desde criança, assim, falando que eu queria ir pra Disney porque queria ir. Aí quando meu irmão foi, eu tinha uns 10 anos, um pouquinho mais, uns 12, 13 anos por aí. Então, pra mim, ele ter ido pra Disney foi um sonho e eu fiquei, eu preciso ir também. Em 2016, eu tinha programado uma viagem para 2017, comecei a procurar coisa na internet. Não tinha muitas coisas, Instagram tava começando ainda, acho que nem tinha muito, né? Mas comecei a procurar, aí eu encontrei você do nada, assim, simplesmente pulou na minha tela. Eu não sei, acho que no YouTube, não tenho certeza. Só sei que apareceu. Aí eu comecei a ver muita coisa contigo. E eu acho que foi lá quando você começou a fazer as coisas do Orlando Passo a Passo, não tenho certeza. Porque eu lembro que você fazia aquelas Orlando Week, não lembro se era esse nome. Uhum, Era Orlando Week? Fazia? era. Comecei lá em 2000, eu já tinha o blog nessa época, em 2016 comecei a fazer o Orlando Passo a Passo. É. Isso, daí eu lembro que eu assistia, anotava tudo na mão, assim, num caderninho e fui anotando. Fazia, assim, a planilha da viagem tudo na mão, conforme você ia falando, você ia anotando, assim. E daí foi passando o tempo e eu continuei acompanhando. Só que daí não deu pra viajar em 2017, não deu pra ir em 2018. E daí em 2019 meu irmão falou, ó, eu quero ir de volta, então vamos, ano que vem é o ano, 2020, a gente vai. Aí 2020, pandemia. Aí começou a acontecer um monte de coisa em cima da outra. Em 2021 eu entrei no programa de residência, que eu não podia sair. Eram 2 anos, não tinha como tirar férias ali. Então, tá. Então, depois que acabar, a gente vai, é o limite, 2022. Era ou setembro ou maio, que a gente queria, né? Porque você sempre falava que eram os melhores meses ali. Então, maio de 2022, 2023 vai ser e pronto. Aí foi, né? Deu E certo. minha mãe e meu pai toparam também, porque eu sempre enchi o saco deles. Vocês não querem ir, tem certeza? Não querem? Vamos. Daí eles foram também. Minha mãe falava, ai, o que que eu vou fazer na Disney? Eu não gosto de nenhum brinquedo, não vou em nada. O que eu vou fazer? Eu falava, mãe, mas não é só brinquedo, você não entende. Aí eu comecei a mostrar as coisas pra ela, dela realmente percebeu que não é só brinquedo que tem lá. Tem gente, eu já ouvi muito isso também. Ah, eu não gosto de montanha-russa, então para que eu vou fazer lá, né? E quando você começa a ver, não é isso. Que bom que você conseguiu convencer sua mãe a ir para lá. Então você foi em maio, né? Que parques que vocês foram lá? A gente foi nos 4 parques da Disney, tirando, né, os parques aquáticos. Então, nos 4 da Disney, nos 2 da Universal e no Volcano Bay, no Aquática, no SeaWorld e no Busch Garden. Ah, é legal, bastante parque. E vocês estavam em hotel da Disney ou não? Não, a gente tava num outro hotel. Era um hotel que era um apartamento inteiro, assim, só pra gente, com tudo já. Era um Ah, apartamento completo. apartamento Uhum. mobiliado, assim, com cozinha e tudo. Ah, Uhum. legal. E vocês usaram o Genie nos parques da Disney? A gente usou só no Magic Kingdom. Só no Magic Kingdom. Tá, e aí como é que foi o roteiro lá nos parques? Que acho que isso muita gente tem dúvida, quer saber. Acho que a principal dificuldade de quem nunca foi, tá indo, tá no planejamento, né? Como é que vai ser quando chegar lá? É a parte que a gente fica mais maluco. Só que daí o que que eu fiz? Eu vou te mostrar, porque eu levei. Eu fiz uma pochilhinha. Ai, que Era bonitinho. aí eu organizando, aí eu perguntava, tipo, para as pessoas, tá, mas o que que vocês querem fazer? E ninguém me respondia, daí eu pensei, bom, eu vou organizar do meu jeito e não tô nem aí. Aí eu fui fazendo, dia a dia, eu não queria ver spoiler de nenhuma atração, porque eu não gosto, eu queria chegar lá e saber o que que era na hora. Saber não, ver o que era na hora. Então, eu procurei muito sobre cada uma, mas sem pegar spoiler, o que foi muito difícil, porque daí vídeo, essas coisas, eu não vi nada, né? Mas eu sabia tudo que tinha em cada parque. Nossa, foi... Porque pensa, desde 2016, Uhum. pesquisando muito tempo e muito conteúdo, né?
pesquisei tudo, sabia tudo que tinha em cada brinquedo, cada coisa, cada canto de cada parque. E daí fui montando, pegava daí, as dicas que você deu ali, também as dicas do Orlando Passo a Passo foram essenciais também, porque daí a gente conseguiu montar bem certinho. Montei tópico por tópico que a gente ia fazer cada dia, em cada parque, para ter bem certinho na mão, no dia, né? O roteiro. Aí eu levei, além dessa postilinha, eu levei impresso para levar para cada parque o roteiro, e foi assim. Daí eu já sabia o mapa também, já tinha estudado o mapa de cada parque, daí eu ia dando as coordenadas para cá, daí para lá, agora vamos pra lá. Foi exatamente assim. Que legal. E até eu esqueci de perguntar, você começou a me seguir, a me acompanhar lá em 2016, mas aí você entrou no Orlando Passo a Passo quando? Foi em 2021, eu acho. Foi comecinho de 2021. Porque eu 2021. tinha pensado em viajar entre 2021 e 2022. Aí logo eu entrei na residência, foi em março que eu entrei. Então, eram 2 anos que eu não ia ter como. De 2021 até 2023, não ia ter como viajar nesse tempo. Aí. Daí também. Eu lembro que venci em janeiro desse ano, o meu Orlando Passo a Passo. Daí eu conversei com você, ele falou, não, então fica mais um tempinho até você ir viajar, que daí vai dar certo. Porque daí foi logo depois que você fez um... Não é Orlando Week mais que você chama, como é que você chamou O agora? Projeto Orlando. O Projeto Orlando, que eu acompanhei o Projeto Orlando, eu tenho páginas e páginas no Word. Tudo que você falava, eu anotava, assim, mas é muito documento, assim, do Word, enorme, com tudo que você dizia. E daí depois eu falei com meu irmão e com minha mãe, e daí a gente, não, vamos então participar do Orlando Passo a Passo, que acho que vai dar certo, vai ser bom. E realmente foi muito bom. Ai, que legal. E aí você falou que você nunca tinha ido, né? E aí você estava responsável pela programação toda, você disse que você estudou os mapas. Como é que foi quando chegou lá? Eu achei tranquilo, de verdade. Eu achei que eu ia ficar um pouco mais confusa, porque, não sei, tipo, no mapa é uma coisa, quando a gente tá lá é outra, mas deu pra conseguir me achar super bem. Daí a gente pegava o mapinha do parque e no aplicativo também, ia bem certinho. No aplicativo ele te mostra exatamente onde é que você tá, né? Então, isso na Disney, né? Então, tipo, parques da Disney. Muito mais tranquilo, porque daí o aplicativo te mostra bem certinho, ele é perfeito, então a gente sabe onde é que tá, coloca lá como chegar em tal lugar, ele vai te dando a rota também, então foi tudo bem tranquilo. Já no Universal e nos outros era um pouco mais complicado, o aplicativo não é tão bom, mas também deu para acessar super bem. E todo dia a gente tava lá super cedo. Eu não sei se minha família gostou disso ou não, mas deu certo no final, porque tava super cedo, a cordinha ali era nossa amiga, todo mundo na frente, colado ali na cordinha. Você fez a estratégia da cordinha, então, deu certo? Deu super certo. Nossa, no Magic Kingdom a gente pegou o Genie, mas a parte esquerda, ou direita, depende, aquela parte da Frontierland, da Adventureland, a gente fez sem fila, sem nada de fila e sem usar o Genie. Foi assim, nossa, perfeito, muito, muito perfeito. Conseguimos repetir tudo depois também, maravilhoso, não teve erro. E tanto no Magic Kingdom a gente fala, não, vamos ficar até as 11, porque a gente consegue ficar até as 11 aqui. Deu 10h30 da noite, a gente já tava, pelo amor de Deus, quero ir embora, eles estão cansados. É cansativo, né? O Magic Kingdom tem muita coisa para fazer, muito cansativo, mas deu para ir tudo que vocês queriam. Deu pra ir em tudo. A gente fez até mais atração do que a gente pretendia fazer. E repetiu tanta coisa em todos os parques. Acho que não teve um parque que a gente não repetiu coisa que a gente quisesse. Talvez o Epcot, porque o Epcot é um caso à parte, né? Porque daí você tá lá atrás, fazendo, lá na parte da frente, fazendo as coisas, depois você vai pro World Showcase, você nem quer voltar mais, tão cansado que você tá. Mas se a gente tivesse disposição, a gente voltaria e faria mais coisa, porque o tempo deu bem certinho. É, que bom. Você seguiu aqueles roteiros lá que tá aí no Orlando Passo a Passo, né? Do Magic Kingdom começando pela esquerda, enfim, E pela Great Thunder e tal. é, a quantia de gente, que a gente tava lá na cordinha esperando, e ele começou a chegar muita gente. Aí o cast member falava, gente, essa parte do parque vai abrir às 9 horas para todo mundo. Quem é do hotel é pro outro lado. Aí saía um monte de gente. Tipo, o pessoal que vai não sabe que quem tá com as horas extras tem que ir pro outro lado. Eles estavam ali esperando, igual quem não tava, sabe? Não tava com as horas extras. Muita, muita, muita gente sem essa informação. A gente fica pensando, né? Como é que pode perder tanto tempo de parque por não saber? Exatamente, eles já podiam estar lá nas atrações super concorridas do outro lado e estavam ali esperando, né? Nossa, e nem sei, o Magic Kingdom é encantador. A gente conseguiu tirar foto no castelo ali sem mais ninguém, porque a gente chegou antes das 8, se eu não me engano, ou 8 horas, 8 e pouquinho.
Por aí, não lembro exatamente. Mas a gente conseguiu tirar cada foto maravilhosa no castelo sem ninguém atrás. Era só a gente e o castelo, porque não tinha ninguém. Nossa, não tem Ai, que defeitos massa. nisso. Uhum. É outro benefício de chegar cedo, né? Eu sei que é difícil de acordar. Na hora de acordar, fica todo mundo me xingando mentalmente, eu sei. Mas aí chega lá, você tira foto com o castelo sem ninguém, você pega as atrações vazias, né? Meu pai que falou, nossa, no primeiro dia tava todo mundo, vamos acordar cedo, é isso aí. No último dia tava todo mundo se arrastando assim pra ir tomar café. Mas deu super certo. Aí a gente foi no Hollywood Studios, eu com medo de ir na torre que despenca, fui, né? Porque eu falei que eu ia, fui. Assim, eu saí daquele brinquedo traumatizada, eu falei que eu ia repetir, não consegui repetir nenhuma vez, quando a gente foi de volta, eu entrei, tava na porta do elevador, saí correndo, não quis Ai, ir. Eu tentei várias vezes, mas minha mãe, ela amou, ela foi ah, muitas vezes. ai, Não faz sentido nenhum. Aí, e tava fechada a Rock and Roller Coaster tava fechada, né? Daí a gente não conseguiu ir. Mas o trauma auge ali da minha mãe foi o Guardiões da Galáxia. Ela saiu da montanha-russa, meu Deus, apavorada. Ela tava tipo mais branca que o papel, o cabelo todo pra trás. Daí ela assim, entendi. não mais, não vou, não quero mais ir. E daí ela ficou chateada porque ela não foi na do Hagrid, que ela falou que ela queria muito isso, que ela tava traumatizada. Daí ela não quis ir. Mas assim, É eu acho que fofinho também, a do Hagrid, né? é, ela fala que o problema pra ela é virar de lado. Então, Ah, quando entendi. cabe, é isso que ela não gosta. Mas na Torre do Terror, Gostou. A queda, ela gostou. ela gostou. Mas ela não, nas outras torres, assim, ela não quis ir também, porque ela não gosta de altura. Enfim, ela foi no que ela. E daí na da múmia, ela foi. A primeira vez ela não quis ir. Ela falou que ela não ia. E daí a gente foi, testou pra ver como é que era. A gente falou, não, mas você vai gostar dessa. Porque a gente já tinha ido na Hagrid, eu tinha falado pra ela que ela não ia gostar, porque ela vira muito, né? A Hagrid, ela fica virando o tempo todo. E a da múmia, não. A da múmia é mais tranquilinha, né? Aí ela foi e gostou. Mas, assim, eu acho que deu pra aproveitar bem. E se for da Tron, você pegou a fila virtual para Tron. Como é que foi? Porque a Tron tinha inaugurado quando você foi fazer um mês, né? Então a fila virtual era aquela loteria que a gente tinha receio, né? Como é que foi? Deu super certo. A gente pegou o Dini nesse dia também. Então eram as duas coisas, era pegar a atração do Dini e pegar a Tron. Mas a prioridade era com a Tron, né? Porque com certeza era o que a gente tinha era a meta fazer a Tron. Mas fiquei lá o tempo todo batendo ali no atualizar. Fazer aquela Não, estratégia, né, de entrar antes, ficar ali. já tinha feito, já tinha programado todo o grupo, assim, tudo bem certinho. Não fiquei atualizando assim, fiquei atualizando, apertando no botãozinho. Ele abriu, acho que foi um pouquinho antes das 7. Acho que Hum. foi tipo 6h59 ali, quando tava batendo, ele já. Ou logo que mudou, mas não demorou muito. E a gente conseguiu um grupo, se eu não me engano, era 50 e pouco. Hum. Então foi perto da 1 hora que a gente conseguiu ir na Tron. Deu super certo, foi bem tranquilo. E o Ah, Dini também. Daí depois a gente foi pegar o Peter Pan no Dini e deu certo. A gente conseguiu para 10 e pouquinho da manhã, então foi bem tranquilo. nossa, que bom. É muito bom quando consegue pegar cedo assim, porque aí você vai fazendo mais, né? Uhum. E aí você conseguiu fazer Exato. muitas atrações com o Disney? Então, daí foi assim, quando a gente chegou no Magic Kingdom, a gente veio primeiro na Big Thunder, completamente sem fila, daí a gente desceu para Piratas do Caribe e depois foi para Mansão Mal Assombrada. Esses brinquedos a gente fez assim, nossa, se eu falar que foram 50 minutos, eu tô mentindo, porque foi muito mais rápido, foi Uhum. muito rápido. Aí a gente teve que ficar matando tempo ali até da hora do Peter Pan, né? Mas aí quando deu, eu agendei a Space Mountain e daí eu fui tentar fazer aquele de ficar tentando mudar o horário. Aí essa que não deu muito certo. Esse eu não sei, eu acho que o aplicativo travou ou alguma coisa aconteceu que ele mudou meu horário. Não sei, porque ele tinha dado um horário antes do Uhum. horário que eu tinha dado. Aí quando eu coloquei pra confirmar, ele me mandou pra depois. Ah, Então isso talvez acontece. Isso talvez acontece aquela sabe coisa. por quê? Porque às vezes tem muita gente fazendo ao mesmo tempo. Então, às vezes você vê ali o horário 11 da manhã, no que você clica para confirmar já mudou. Isso é normal. Aí aconteceu isso, daí jogou um pouquinho pra depois. Mas deu certo, a gente conseguiu fazer bastante coisa ali até o horário. E depois eu comecei a usar o Genie pra repetir as atrações, que a gente tinha pego pra a da Pequena Sereia, eu acho. E daí travou o brinquedo. Aí depois a gente começou a usar pra repetir. Então, eu Aí não você, lembro. quando travou, você ganhou aquele que pode usar em outras ou pode voltar mais tarde?
Uhum. Esse aí, eu ganhei esse daí a gente agendou outra coisa, a gente repetiu o Piratas do Caribe, eu acho. Não tenho certeza. Mas não tinha muita fila. De manhã não tinha muita fila, então de manhã a gente não precisou usar, assim, tava reservado o do Peter Pan, então eu preferi colocar um pra tarde, que daí era a Space Mountain, não usei nada para os brinquedos que estavam sem fila ali. E daí depois a gente começou a repetir. Se eu lembrar se teve mais algum que a gente usou o Genie ali antes de repetir alguma atração. Eu acho que não, porque daí foi a Tron, daí a gente foi na Space Mountain, e daí depois também bateu o horário bem certinho Isso que eu ia do. falar, deu certo o horário da fila virtual com o deu- Genie do Space Mountain. Uhum. Aí depois teve a parada, daí depois a gente começou a repetir mesmo as atrações. Daí as mais de criança, assim, a gente não conseguiu o Genie pro horário que a gente queria, daí a gente, também nem precisa. Da Pequena Sereia, a gente não foi, e a do Pequena Sereia, a do Pooh e aquela Enchanted Tales with Belle, a gente preferiu não fazer e dar prioridade para os que a gente já tinha feito e tinha gostado, porque daí todo mundo ia aproveitar mais. Deu muito certo, a gente conseguiu fazer muita coisa com ele. Ele acaba que ele é chato de ficar ter que agendar ali, mas ele é eficiente, né, para em termos Daí, de fila, né? Você sim, chegou a pegar alguma fila muito grande lá no Magic Kingdom? a dos Sete Anões, só. Só a dos Sete Anões, porque é aquilo, né? Ou compra o avulso, ou E daí, assim, pra você ter uma ideia, a gente fez tudo no Magic Kingdom. A gente conseguiu ir na Ilha do Tom Sawyer, a gente conseguiu ir na árvore, a gente fez, assim, ó. A gente só não tirou foto da. Minha mãe que fala, por que que a gente não tirou foto disso lá na Tomorrowland? Ela fala, não tem uma foto do ambiente aqui. Porque não sei por quê, a gente esqueceram. almoçou. E a gente não tirou foto, mas a gente fez tudo. E são coisas que as pessoas não conseguem fazer normalmente num dia só de parque. A gente conseguiu fazer tudo e repetir ainda os brinquedos que a gente tinha gostado. Então foi. E ainda tava morrendo às 10 horas da noite, então imagina, né? Aí a dos Sete Anões, a gente tinha falado de deixar pra depois do show. Só que a gente acabou indo antes, porque daí a gente tava cansado. Daí a gente pensou, vamos pra fila agora, daí a gente fica um tempo, vai Já ser tinham demorado. E feito aquela tudo também, né? e assim, não foi tanto tempo assim, foi 1 hora e pouquinho de fila, então, se parar pra pensar, não é tanto tempo É. assim, né? Um saco aquela fila mesmo, mas deu certo. E a montanha-russa não me decepcionou. Então, eu acho que eu tava com a expectativa muito baixa pra ela, Uhum. e daí quando eu muito legal. Então foi a uma fila que você pegou no Magic Kingdom, foi a dos Sete Anões. Uhum. Que não tem muito jeito, Sete Anões, né? Ou para evitar a fila nela, ou compra o individual, ou é para quem tá em hotel Bem, da Disney chega antes. Fora isso, essa fila talvez se tivesse deixado pra ir depois dos fogos, pudesse depois. ser aquela mais vazia. Só que daí depois dos fogos a gente já repetiu a atração, a gente foi de volta na mansão assombrada ali, tirou mais umas fotos, só que daí a gente já tava tipo, não, vamos embora, ninguém aguenta mais, e queria ir de volta. E daí o Dini não me deixava mais agendar, porque eu já tinha feito tanto agendamento que ele não me deixava mais. Ah, porque você Aí pode a gente, agendar uma vez cada. Aí você já tinha agendado a Space Mountain e ele não deixa agendar de novo. é isso então, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Olha que burra, é isso. Mas daí a gente tava lá perto da mansão assombrada, a gente, não, ninguém quer andar até lá agora, né? Não, daí a gente, vamos embora, então vamos embora. Ai, mas que bom, deu certo, então. E os outros parques, assim, em geral, como que foi? Você não usou o Genie nos outros, né? Então, o Animal Kingdom foi perfeito. Nossa, a gente não pegou quase fila em nada, só no o Flight of Passage, que foi a gente foi 2 vezes, né? Uma ali perto da hora do almoço e outra antes do parque fechar. Usei aquela estratégia de antes do parque fechar. Teve uma filinha. A primeira, acho que deve ter sido 1 hora. Não sei se chegou a 1 hora. E a outra, uns 40 minutos, mais ou menos. Mas a fila foi tranquila. A gente sabia que ia pegar a fila nessa também, não tinha muito o que fazer. Mas foi bem tranquilo, assim, não ficamos parados um tempão ali. E a do Navis Journey, é esse o Uhum. nome? Essa também, que é uma fila um pouquinho mais chata, porque também não tem muita coisa, é igual a do Sete Anões, ela não tem muita coisa pra você ver. Mas até que foi. Ela é um pouquinho mais lenta, mas não demorou tanto tempo assim. No resto, a gente não pegou fila, a gente repetiu muito brinquedo. É, Fizemos tudo que tinha no roteiro ali que eu tinha escrito, a gente fez tudo, conseguiu repetir e foi muito tranquilo. Nossa, o Animal Kingdom deu muito certo. O Epcot também deu certinho tudo, a gente conseguiu fazer toda a parte da frente ali até umas 2 e pouquinho da tarde. O Guardiões da Galáxia a gente conseguiu, acho que era 45 o embarque nosso lá. Que foi da Então, fila virtual também, né? pela Foi um virtual, foi parque bem. cedo também.
Foi bem cedinho, a gente conseguiu bem cedo, então quando a gente tava fazendo ali as atrações, a gente foi. é, a gente começou com o Test Track, depois foi no Soaring, daí depois a gente foi no Nemo, depois na Spaceship. Foi? É, na Spaceship Earth. Aí quando tinha terminado essa, já tinha dado horário de ir pro Guardiões. Então foi tudo bem, deu bem Ai, certinho, que assim. bom. Porque o Aí ruim é saindo. quando se pega um grupo muito tarde, você já tá lá nos países e tem que voltar para vir, que é uma caminhadona lá no Epcot, né? Então, que bom. Mas deu muito certo. Foi ali o horário que ela ficou foi perfeito também. Então a gente conseguiu fazer toda aquela parte da frente antes, tudo que a gente queria fazer. Fomos lá na Coca-Cola, tomar Coca-Cola ruim em todos os lugares. E depois a gente foi só pro World Showcase. Aí, nossa, que dia foi aqui? Tava muito quente, a gente tava morrendo. E cansa, né? Meu Deus, como cansa. Mas era cada. Que nem você falou, tem gente que só. É a volta Faz olímpica a ali, né? volta, né? Não, a gente entrou, a gente começou ali pelo Canadá. Daí a gente entrava em cada país, via tudo que tinha. Nossa, foi bem bom, só que cansa horrores. Eu cheguei, tem uma foto minha no final do dia que a gente tava ali pra ver os fogos. Eu tô literalmente deitada e sem sapato, assim. E daí os fogos a gente viu ali entre a Noruega e o México. Ficou Ai, bem bom. legal. Bem bom. Vocês chegaram aí no Ratatouille, no Frozen, ou não? Bons. Tá, a fila desses. A gente fez na ordem. Daí a gente não foi para um, depois para o outro, Uhum. para depois para os países. A gente foi indo em ordem e quando chegava em cada país, a gente ia nesses aí. Foi tranquilo também. Nossa, o Ratatouille foi uns 40 minutos de fila. A gente nem Nossa, considera fila. muito Não, bom. não foi, não teve muita fila. E o do Frozen, a gente achou que ia demorar mais, mas também não demorou muito tempo. Foi no máximo 1 hora também. Acho que Às, não chegou. às vezes os tempos de fila estão um pouquinho inflados também, né? Você entra, tá mostrando mais e acaba ficando menos. É, assim, não teve, ali no Epcot não teve nenhum brinquedo que a gente tava, meu Deus, não aguento mais fila. No Soaring, a gente até pediu, é que os parques estavam bem vazios, não, né, não era vazio porque não fica vazio, mas comparando, a gente tava bem pouco cheio. No Soaring, a gente até pediu pra ir na próxima vez pra conseguir na fileira, acho que é a B2, que é a boa, Uhum. É, né? A gente conseguiu pedir pra ir nessa também, foi bem tranquilo. Então, tava bem tranquilo o parque, assim. Ou era a gente que sabia como dar o jeitinho ali eu também, acho que né? era. A gente não ficou fila, assim, a única fila foi a do Rise, que daí eu já te conto essa parte, que essa foi um perrenguinho ali, mas deu tudo certo. Mas no Epcot, daí no Frozen ali, não deu muito tempo também. A gente percebeu que o que mais come ali tempo da fila é quando começa a entrar muita gente pelo Lightning Lane. Uhum. Você vê, assim, ó, as pessoas passando, daí te dá uma. Nossa, que droga, queria ter. Mas também nesses parques eu não acho que precisa. No Animal Kingdom e no Epcot, eu acho que não tem necessidade mesmo de ter o Genie. Foi bem É, tranquilo. no Animal Kingdom, com certeza não. Eu até falo assim, se for para comprar, é melhor comprar só a avulsa do Flight of Passage do que o Genie, porque aí você pega o Flight of Passage sem fila e o resto você consegue fazer tudo sem fila. Você pegou alguma outra fila no Animal Kingdom que não fosse o Flight of Passage? Falou do Nave ali, que é do lado, que é uma É que filinha. daí são os que a gente vê que são os que mais enchem, assim, né? Porque Uhum. de resto, não. A gente conseguiu ir no. Qual é o nome do bote? É o O Kali Cali. River Rapids. Esse a gente foi. A gente pensou, ai, quer saber? Tá sem fila, vamos de volta? A gente foi de volta. E daí, mais no final do dia, quando eu com meu irmão e minha cunhada, a gente foi no Everest de volta, meus pais foram no Cali River Rapids e não tinha fila também, tava bem tranquilo. Tava tranquilo. É, então, você começou com safari lá no Animal Kingdom, fez a estratégia certa. Daí a gente foi no Cali, daí depois no Everest, aí depois que a gente foi pra Pandora. Uhum. É, É, daí no, depois no show. no Animal Kingdom não tem erro. Fazendo essa sequência aí que você fez, começando com safari e tal, não pega muita fila, não. É só a do Flight of Passage. E aí, se a pessoa quiser. Por isso que eu falo, eu acho que realmente não precisa do Genie lá. Se alguém quiser comprar, compra o individual do Flight of Passage. E o resto dá para fazer tudo sem fila nessa sequência certinha, assim. Sim, e não é uma fila que você cansa, assim, de ficar na fila, porque ela é muito bonita. O É. começo, assim, e também vai depender da época, eu acho, porque tem épocas que se você pensa, você olha aquele tamanho de fila que você fez tudo andando pra chegar onde realmente tá a fila, é desesperador ver aonde pode começar, né?
Então, acho que quando tá mais cheio, assim, daí vale a pena. Mas quando tá mais vazio, não... nossa, a fila é tão bonita. E daí você pega o Lightning Lane lá, você não vê a parte bonita da fila, né? Você não passa toda a fila, né? Hum, Você pegou bem também, tipo, você falou que você pegou mais ou menos 1 hora na primeira vez, É uma... 40 minutos na segunda, muito bom para essa atração que muitas vezes está com 2 horas de fila ou mais, tal, muito Não bom. mesmo. E a gente sabia que ia pegar a fila ali, né? Então não tinha muito o que fazer, era ou pegar ou pegar. Então, Uhum. né? Aí no Hollywood Studios a gente foi 2 dias. Daí a gente pegou o Disney no Animal Kingdom e no Hollywood Studios meu irmão queria ir 2 dias, porque quando ele tinha ido a última vez, foi bem na época que o Fantasmic ficou, mudou lá as datas, que não tinha todos os dias, ele acabou indo no dia que não tinha Fantasmic, que ele queria muito ver. Se não desse certo o Fantasmic, ele ia me matar com certeza, porque ele queria muito ver o Fantasmic. Eu lembro que você me E contou isso. Aí, só para dar um contexto pro povo, teve uma época lá em 2009, eu lembro muito bem disso, porque eu trabalhava na Disney nessa época. Só que a minha sorte é que eu trabalhava no Epcot, mas eu fiquei com pena dos meus colegas que trabalhavam no Hollywood Studios, porque a Disney decidiu que não ia ter mais o Fantasmic todos os dias. Fantasmic é o show de encerramento lá, que é maravilhoso. Eles decidiram que não ia mais ter todos os dias, ia ter tipo 2 vezes por semana. E aí muita gente chegava lá sem saber disso, porque até então sempre tinha todo dia, o pessoal não parava para olhar isso, se ia ter o Fantástico ou não. A pessoa chegava lá, não tinha. E aí foi o que aconteceu com seu irmão, né? Aí ele ficou traumatizado porque ele não viu. super traumatizado. E ainda que ele foi com agência na época, faz muito tempo, nem sei exatamente que agência era. E eles mudaram o dia do Hollywood Studios. Era pra ser num dia, aí eles mudaram pra um dia justamente que não tinha. Então isso foi pior ainda, né? Porque eles iam num dia que era pra ter o show. Então ele ficou super traumatizado. Aí pegamos 2 dias, tinha Star Wars, a gente gosta muito, então vamos pegar 2 dias, pronto, acabou. Foi bom, se a gente não tivesse pego 2 dias, ou a gente ficava sem Rise, ou a gente ficava sem a parte do Toy Story. Porque o que aconteceu? Chegamos lá, tava lá na cordinha, então esperando abrir. Abrimos, a gente foi direto pra torre, eu morrendo de medo, né? Fui naquele negócio, sobrevivi, tá tudo certo. Sua mãe Daí a gente amou? saiu, a minha mãe amou, nossa, não sei como que pode ela ter gostado disso e não gostar de montanha-russa, mas enfim. A gente saiu ali da torre, foi pro foi tirar foto, a gente conseguiu tirar foto com os três ali do Star Wars na Launch Bay. Hum. Tava minha fila. Eu traumatizei também com o Darth Vader, porque eu tenho muito medo do Darth Vader. E eles encarnam o personagem de uma forma muito medo. A foto que eu tô com ele, eu tô, tipo, apavorada, assim, à distância. Nossa, mas a gente conseguiu tirar foto com os três, assim, em 1 hora. A gente, em menos de 1 hora, acho que a gente tirou foto com o BB-8, com o Chewbacca e com o Darth Vader. Aí a gente foi pro show do Indiana Jones. E daí a gente ia fazer o Indiana Jones, aí o Star Tours, e daí já ia ali pro Rise. Se preparando pra fila, né? Que com certeza ia estar gigantesca. Aí a gente foi. O meu roteiro tava pra fazer primeiro o show da Bela e a Fera. Mas quando meu irmão foi, há 1000 anos atrás, ele tava no show do Indiana Jones e travou no meio o show. Hum. E daí ele ficou falando, eu quero ver o show do Indiana Jones, eu preciso ver esse show. Aí o que eu fiz? Mudei. Daí, ao invés de ir no show da Bela Fera, eu coloquei primeiro o show do Indiana Jones, que pra ele era a prioridade. Pronto, vamos pro show do Indiana Jones no primeiro dia. Amanhã ou de tarde a gente faz o show da Bela Fera, que eu tinha deixado um espaço de tempo ali no roteiro pra encaixar coisa coringa, pra encaixar os shows, enfim. Então, daí a gente foi pro Indiana Jones, deu tudo certo, ele ficou bem feliz porque não travou, foi maravilhoso. Aí a gente foi pro Star Tours, e daí eu fui lá no aplicativo, a fila do Rise of Resistance fechada. Olhei a fila da Millennium Falcon fechada. Aí eu, ai meu Deus, o que tá acontecendo, né? Daí tá, então vamos ver, né? Vamos lá, vamos olhar o parque, vamos esperar ver se abre. A gente foi, acabou indo no Muppets, como, né, tinha. Não era uma atração que eu tinha colocado pra ir, mas como tava ali, então vamos ver o Muppets, vamos. Não tem Daí a fila gente nunca, provavelmente. né? Foi ali rapidinho, daí a gente aproveitou para comer o sorvete do Mickey. Como esse era o parque que a gente ia 2 vezes, teoricamente ia ter bastante tempo, tudo que a gente não conseguiu fazer nos outros, então a gente resolveu fazer nesse. Aí tirar foto, isso a gente, foto com o Mickey e com a Minnie a gente tirou no outro dia, mas era tudo pra esse parque mesmo. Aí a gente fez ali as coisas, aí abriu o Millennium Falcon, beleza, vamos pra Millennium Falcon. Fomos, não tinha muita fila também, acho que meia hora no máximo de fila, meia Nossa, hora, que 40 bom, minutos. muito bom. E daí, quando a gente saiu da Millennium Falcon, antes a gente foi dar uma explorada ali no Star Wars, que como a gente gosta muito, então foi maravilhoso. Tava parado o brinquedo, mas a gente ficou
admirando ali, né? Porque é muito fantástico. Aí depois a gente viu, tava almoçando, a gente viu, abriu a Rise, então vamos. Também tava a fila, como eu tinha acabado de abrir, tava 60 minutos de fila. Então a gente foi. Só que como ela tinha passado o dia inteiro fechada, eu acho que nessa hora, todo mundo que tava com a Lightning Lane foi. Então a gente ficou. E a fila do Rise é horrível também, é igual a fila dos Sete Anões lá. Ela é muito chata, porque é só uma caverninha super gelada, porque é muito frio aquele ar-condicionado. Aí a gente ficou lá, tremendo de frio, esperando o tempo passar, brincando do joguinho do nome que a gente põe na testa pra a gente ficou se entretendo dessa forma. E não andava, não andava, não andava. Aí, quando tava quase na nossa hora, que a gente perguntou, né? Isso passou o quê? 2 horas e meia de fila? Nossa. Quase 3. Aí eu olhava no aplicativo quanto tava. Lembra quando eu te mandei aquele print lá da semana do Spring Break, que tava tipo Uhum. 5 horas? Quando a gente olhava no aplicativo, tava exatamente assim, pra quem entrava naquela Pra hora, né? quem fosse entrar agora, né? E daí, quando a gente tava quase na hora que a gente perguntou ali, né, pro pessoal se o que o cast member tinha falado, que ele tinha dado algum aviso, e daí eles falaram, não, a gente tá quase chegando, o problema é que o brinquedo parou. Aí eu fui lá no aplicativo, parado de volta. Ai, meu Deus, o que que a gente faz, né? Fica o time, porque a gente tava quase ali, tinha, acho que era mais uma parte, assim, uma sala de fila, acho que até menos antes da gente entrar na parte realmente do brinquedo, que é o transporte lá pra... Uhum. Sei. A gente tava quase ali, então meu irmão lá, meu Deus, a gente vai perder, a gente não vai conseguir. Daí meu irmão começa a fazer todo, né? Ele surta ali, né? Aquele surtinho dele. Daí a gente, não, vamos esperar. Vamos esperar. A gente já tá aqui, já perdemos todo esse tempo, vamos ficar aqui, vamos esperar. Daí esperamos mais uns 20 minutos, meia hora, sei lá. Aí foi. Daí quando a gente entrou, porque você entra na primeira navezinha, daí depois a gente vai pra outro salão, lá onde tem os. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler também. Uhum. Mas a gente vai. Mas tem várias E ali etapas, né? Aí, quando a gente chegou na um outro lugar que também é para ter uma filazinha, não tinha ninguém, porque eu acho que tinha travado e o nosso grupo já era o próximo. Hum. Então, tava bem, a gente não pegou fila depois dali. Mas a gente passou ali na parte do Stormtrooper, já entrou, já foi maravilhoso. Aquele brinquedo é sensacional. Não sei nem o que dizer. Queria muito ter ido de volta, mas infelizmente não deu. Porque daí a gente saiu do brinquedo. Quando eu olhei um pouquinho mais tarde no aplicativo, fechado de volta. Então, ficou Nossa. fechado. E no outro dia, porque daí quando o parque fechou, o brinquedo tava fechado. Aí no outro dia que a gente foi dois seguidos no Hollywood Studios, tava fechado ainda, só foi abrir lá pela metade da tarde. Então, se a gente não tivesse ido aquele dia, mas se não tivesse ficado na fila naquele momento, a gente não teria ido no Ride, porque daí quando ele abriu, no outro dia, a fila tava enorme também. Acho que deve ter acontecido a mesma coisa, né? Todo mundo Uhum. foi naquele. E daí, quando a gente saiu do Rise, a gente foi direto pro Fantasmic, que eu acho que já tava na hora de ir no Fantasmic, a gente não. Ah, uma coisa que eu esqueci. Antes da gente ir lá pro Indiana Jones, a gente foi pro Mickey and Minnie Runaway Railway, lá no Hum. começo do dia. E também, quando a gente saiu sem fila, a gente não pegou nada de fila, né? Porque a Torre do Terror tava sem fila, a gente foi, ficou 5 minutos, foi a atração, a gente foi direto pro Mickey and Minnie. E quando a gente saiu do brinquedo, a fila tava quilométrica para fora do brinquedo. Então, nossa, foi perfeito. A gente foi no momento certo ali. Daí depois que a gente continuou pro Indiana Jones e etc. E daí quando a gente saiu do Rise, a gente foi direto pro Fantasma, porque tava na hora já. Era acho que 7h30, 7 e pouquinho. Daí a gente já seguiu direto pra lá. E Você foi não maravilhoso. viu o Fantasmic, então. Viu? A gente ficou na primeira fileira ali, na Nossa, zona bem lá de. embaixo, na zona que molha. Que Sim, legal. só que eu não fazia ideia que molhava, né? E tava meio friozinho na hora. Aí quando começou muito gostoso. Eu achei muito bonito, muito, muito legal. Gostei bastante. Meu irmão ficou encantado, porque ele queria muito ver, então foi completamente sucesso. Só que daí nesse dia a gente não fez a parte do Toy Story mesmo, a gente deixou pra fazer no outro dia. Por isso que eu disse, se a gente não tivesse 2 dias de parque, a gente ia perder, justamente por causa dessa filona da Rise. Eu não sei como é que as pessoas fazem só em um dia. Esse parque não, viu? Porque é complicado. É aquilo que eu falo, né? Quando a pessoa, tipo assim, no caso da sua família, vocês são muito fãs de Star Wars, aí eu sempre recomendo 2 dias de Hollywood Studios, porque por causa disso mesmo, né? Primeiro que a área é super legal de ficar ali explorando e tal, e a Rise of the Uhum. Resistance é a atração que é mais tecnológica da Disney, assim, ela é mais avançada. Então, por causa disso, ela é que mais quebra, entre aspas, né? A gente fala quebra, mas deu algum errinho ali, eles já param.
Então, acontece muito isso com a Rise of the Resistance. E aí acontece isso que você falou. Tipo assim, quem tinha o Lightning Lane, acaba que, se tá fechado, ele pode voltar a qualquer hora do dia. Aí, o momento que abriu, volta todo mundo. E todo mundo que não tinha o Lightning Lane queria ir na atração, como a sua família, por exemplo. Então, enche na hora que abre. Então, realmente, que bom que vocês tinham 2 dias, que aí deu pra... Daí só esse que a gente não repetiu, porque a fila ficou fechado o dia inteiro, quase, no outro dia. E daí a gente. A ideia poderia ser repetir à noite. Daí, porque antes do parque fechar, tudo bem. Só que a gente tinha uma reserva para Águas Cantina às 8h40, que seria bem o horário que entraria na fila. Daí, como a gente já tinha ido, tudo bem, tá tudo certo. Como, já conseguimos, né? Que era aí uma vez, a gente foi. Aí no outro dia a gente fez Começamos na Torre do Terror, que daí foi o dia que eu te falei que eu simplesmente saí correndo da fila. Parou Tive o Ember me levou de elevador, tipo, pra elevador baixo. normal. Aí não, eu perguntei até pra eles que não despenca, né? Pelo amor de Deus, fala que não despenca. Eu tava traumatizada. Mas, nossa, eles adoraram. Eles repetiram outras vezes também. Mas tá certo, né? Tem que ir mesmo. É. Daí no outro dia Esse segundo dia tava sem fila também? a gente pegou um pouquinho mais de fila. Porque no primeiro dia, a gente foi, não teve nem aquele pré-show ali da Uhum. fila, sabe? Tão rápido que a gente não ficou naquela salinha onde ele mostra a história, tudo. A gente passou direto. Aí Uhum. no segundo, a gente já pegou ali o pré-show, já pegou toda a história. Então, teve um pouquinho mais de fila ali. Mas também foi só indo, assim, ninguém ficou parado na fila. A gente foi andando, Só tudo, daí andando, né? Deve ter sido não 10 teve minutos, assim, talvez. no mar. Foi bem tranquilo. E daí a gente saindo dali, a gente já foi pro Toy Story. Daí a gente viu, era ou no meu roteiro tava primeiro Toy Story Mania e depois do Slink Dog Dash. Só que o Slink Dog tava um pouquinho menor a fila. Então a gente aproveitou para ir no Slink Dog. Foi bem tranquilo também a fila. Não, nossa, não, acho que não foi uma, não tenho certeza. É que foi rápido, então eu não sei assim quanto tempo de fila realmente deu. Mas não chegou a 1 hora. Não chegou mesmo. 40 minutos, mais ou menos. Acho que é isso. Tá muito bom também para Slink, que é uma das mais. Às vezes a Slink tá com fila maior do que a Rise of the Resistance. É muito doido, assim. Elas sempre ficam ali, né, meio parecidas. E outra coisa ruim também, quando tava fechado os brinquedos do Star Wars, o tempo das outras, todos aumentavam, né? Porque daí o Claro. pessoal sai tudo. E imagina, nesse dia, provavelmente a Torre do Terror tava um pouquinho maior, a gente pegou mais fila, porque a ride tava fechada, né? Ela já Então, começou o dia fechada, né? Ela nem abriu, ela foi abrir só. então provavelmente ali tava um pouquinho mais de fila por causa disso. Aí depois a gente foi no Toy Story Mania, e daí esse também pegou uma fila. Essa foi, eu tinha esquecido. Ela foi um pouquinho chata. Mas provavelmente também porque muita gente não tava lá no Star Wars, né? Como tava Uhum, fechado, daí o pessoal vai pra lá. Mas assim, foi. E daí essa a gente conseguia ver também o pessoal do Lightning Lane indo, sabe? Quando você uhum, vê assim, ai, que droga, tá todo mundo passando. uhum. Mas fazer o. Tem que ficar na fila, tinha que ficar. Daí ela foi um pouquinho mais chata mesmo. Foi, acho que deve ter dado 1 hora e pouquinho. Mas compensa, porque o brinquedo é muito legal também. Muito legal. Então. E E a gente. essa Pode falar. fila, eu acho melhor ficar nela mais tempo do que a da Slink Dog, porque a Slink Dog é aberta no sol, né? Essa pelo menos é fechada. Sim. E também tem, cada sala tem uma coisinha diferente pra você ver, né? Elas são todas bonitinhas, então é bem legal. Aí depois a gente não ia naquele que roda dos aliens lá, mas a gente acabou indo, tá meio sem fila também. E daí depois a gente foi no show da Bela e a Fera, daí no caminho a gente foi vendo foto, daí a gente foi lá no. Ai, como é que é o nome? Do Walt Disney Presents, é. A gente foi Hum, lá também. Eu queria muito tirar foto com o Sully lá, porque ele tava direto lá, né? Tava ficando sempre. Mas bem na semana ali que a gente foi, ele não tava, porque tava em transição pra Pequena Sereia, porque agora tá ela, tá agora ela. é ela. Uhum. Aí bem na semana que a gente foi, não tinha ninguém pra tirar foto. Mas tudo bem, também não deu, né? Fazer o quê? A gente foi ali, depois no show da Bela e a Fera, conseguimos um lugar super bom também. Uhum. Todos os shows que a gente conseguiu, ele chegando um tempinho antes, a gente conseguiu um lugar excelente. Lá no Animal Kingdom também, o show do Rei Leão, a gente não foi no do Nemo, a gente foi só no do Rei Leão. Ficou bem bom o lugar também, sempre chegar um pouquinho cedo, que foi bem bom. Você dá aquela respirada ali de ficar na fila esperando e você consegue um lugar Descansar. bom. E depois que a gente fez o show da Bela e a Fera, a gente começou a repetir, né? A gente repetiu quase tudo. Eles foram não nessa ordem, né? Mas eles foram na torre de volta, eles foram
A gente foi no outro Star Wars lá, o menor, o Arthur, antigo do Star Tours, a gente foi na Millennium Falcon, a gente foi na Sneak Dog, a gente foi no Toy Story Mania, aí daí a gente tirou foto com o Mickey, tirou foto com a Minnie também, nossa, 20 minutos de fila no máximo pra tirar foto com os dois. É bem rapidinho. Repetimos tudo e daí no final do dia ainda fomos lá pra Algas Cantina, conseguimos ver toda a parte do Star Wars à noite, ficamos no parque até mandar a gente embora de novo também, foi bem legal. E no Animal Kingdom a gente ficou lá tentando esperar escurecer, né, pra ver Pandora à noite. Aí deu 8 e pouco, eles não, vão embora, chega. Tá, já não passou tinha da hora, galera. escurecido ainda. Então, tava escurecendo 8h30, 8h20, 8h30. Tava quase dando, mas daí eles mandaram a gente embora. Mandaram Fazer o embora. quê, né? Acontece. Nossa, então deu para ver tudo, assim, apesar do perrengue lá da Rise, deu para fazer tudo e repetir um monte de coisa ainda. Nossa, sim. E E vocês a não única estavam com o Disney no Hollywood Studios, não, né? Não tava com o Disney, só no Magic Kingdom mesmo. É que realmente, essa época do ano foi muito boa, porque a gente pegou sol todos os dias, chuva foi num dia assim, mas também nem atrapalhou muito a gente. É, E tava vazio o parque, né? Tava cheio, mas tava bem tolerável, bem tranquilo de fazer. Vocês fizeram a ordem certinha também, né, das atrações, então isso. E, nossa, deu muito, muito, muito certo. Que nem meu irmão contou quando a gente chegou no Animal Kingdom, ele falando: Ah, quando eu cheguei, o primeiro brinquedo que a gente foi, né? Porque era quando ia, acho que o guia junto com todo o grupo, né? Uhum. Levaram a gente no do Vida do Inseto. Aí eu Hum, olhei pra ele, o brinquedo que tá sempre 5 minutos de fila. Tipo, não faz sentido. não faz Então, sentido. mas faz muito tempo, né? Mas eu acredito que tenha muita gente que faça isso. Que vale, né? Tá de cara pra árvore da vida, vai direto. Vai para o que Então, está mais perto, a mesma coisa a Spaceship Earth também. Muita gente chega e vai direto para lá. Então, tem as estratégias, né, de por onde começar, por onde. Ai, que uhum. legal. Deu muito certo. Eu fiz, foi basicamente aqueles roteiros que eu te mandei depois que eu tinha feito, né? A ordem que eu te mandei, você falou que tava ok, falou os ajustes lá que você achava que deve fazer. Eu segui basicamente aquilo. O que a gente mudou foi algumas coisinhas, assim, que via que dava tempo de fazer tal coisa, daí a gente ia, que nem no Universal. A gente chegou, a meta era ir direto pra Rocket. Porque daí o que que a gente fez no Universal? A gente pegou um dia pro Island, um dia pro Universal e só um dia pra fazer a parte do Harry Potter. Uhum. Tipo, né, os viciados em Harry Potter e Star Wars aqui, daí a gente queria aproveitar bem. Então a gente fez. Primeiro a gente foi no Island. Nossa, o Island foi perfeito também. Não, tudo bem certinho. A gente chegou, foi direto pra Velocicoaster. Não fui, fiquei com medo, não fui mesmo. E daí, Queria mas, ter ele, ido. mas é que eu entendi qual é o meu problema. Eu não gosto de coisas que caem assim, ó. Não dá, não consigo. Entendi. E eu amei. Eu fui várias vezes. E, Você tipo, foi na iria ficar. Hulk, você foi na Hulk. Podia ter ido também na Velascoce, mas tudo bem. Numa próxima você vai. Eu talvez, vai que eu me preparo ali um pouquinho mais, mas não consegui. Só que assim, não tô arrependida, pelo menos isso. Porque só de ver aquela queda assim, ó, não deu. Mas a gente foi no Coaster, foi no Jurassic Park, tudo sem fila. Velocicoaster tava dando 10 minutos ali no letreiro. Daí a gente foi no Jurassic Park, a gente foi como é o nome? No King Kong lá, 2 vezes ainda que a gente foi. Aí meu irmão falou, ai, vi só as coisas desse lado, quero ver do outro. Daí a gente foi de volta, tudo sem fila. Sentou de um lado e sentou do outro. Legal. Sim, tava completamente sem fila mesmo. Gente, o tempo que a gente demorava no brinquedo é o tempo pra você andar no espaço da fila. Tava bem vazio. E é o horário, né? Chegar cedinho ali, porque no Universal eles têm. Todo mundo entra antes, né? Acho que depende do dia no parque, quem Uhum. tá no hotel, entram antes, né? E Mas vocês não tinham entrada antecipada, nem Express, Pass, nada disso, né? a parque ficou esperando, porque lá também tem a cordinha, né? A gente entrou, a gente foi ali pelaquela área da Dr. Seuss lá. Uhum. Na área das crianças esperando abrir pra gente ir. Eu não sei se já tinha passado a parte do negócio Do, antigo lá do do tempo. continente, Lost Continent. Não lembro se era antes ou se era depois disso, mas a gente ficou ali na cordinha esperando, e fomos direto pra. Porque o que acontece? Acho que muita gente vai pra Hagrid, né? E a Uhum. gente foi pro coaster ali. Então deu super certo, a gente pegou ali aquelas atrações super sem fila. Daí a gente foi pro do Popeye. Meu Deus, como molha aquilo, a gente Olhou, né? saiu, nossa, completamente topados. E também, o tempo que a gente ficou na fila foi
A gente não ficou, né? Foi o tempo de andar, porque, nossa, como tem fila pra você andar naquele brinquedo, né? Uhum. Toda bonitinha. A gente foi nesse, foi do da quedinha da água, que eu tinha muito medo, né? Porque O ela do cai. tronquinho, aquele. Eu fui na foto, eu nem apareço, porque eu fui por último, porque eu sou bem pequenininha. Aí eu tenho que ir na frente. Eu falei, não vou na frente, sem. Vai molhar mais que todo mundo. Não, daí, o problema não era nem molhar, o problema era ver a queda, não queria. Ah, Eu tá. fui atrás dele, assim, agarrada. Eu nem saí na foto, nem dá pra me ver. E não é uma queda, né? São 3 quedas, e eu não sabia disso. Traumatizante, mas foi legal. Foi naquele, daí a gente foi lá pra área da Marvel. Fomos no Homem-Aranha, achei bem legal também. Aí meu irmão foi na do Doctor Doom. Essa eu discordo de quem diz, inclusive você fala que essa é pra. Como que é? É muito forte pra quem tem medo e muito fraca pra quem não tem. Porque, meu Você achou Deus, forte? eu não fui, né? Eu Ah, fiquei vendo. Eu achei horrível, mas horrível. então, mas de ver, parece que ela é muito mais forte do que ela realmente é. O que que seu irmão achou? Ele gostou bastante. Ele falou que foi legal. A minha cunhada falou que a queda, porque ela puxa, né? Ela Uhum. vai rápido pra cima e quando ela cai Desce mais lenta. devagarzinho. Mas ela falou que não é devagarzinho. Eu fiquei Não é olhando muito. assim, não sei. Eu não fui, mas não me arrependo também. Um amigo meu tinha ido esses tempos pra lá também. Ele foi, ele adorou. Ele amou, mas a irmã dele odiou. Então acho que é muito gosto pessoal, né? Não A adianta. minha impressão é que quando você olha, ela parece muito mais forte do que ela realmente é, entendeu? Então, Eu eu, acho que sim. quando eu vou, eu falo, tá, quando você olha de longe, ela parece muito forte. Aí quando você vai, ela é média. Ah, ok. Não é tão forte assim. Eu acho que pra quem não gosta de queda, não adianta. Porque É, você olha queda. e fica com medo, é. E, então, nossa, quando eu penso que eu fui na Torre do Terror, e daí eu fui procurar. Eu acho que o que me bloqueou de ir no outro dia, porque eu fui num dia e no outro que eu não fui. Só que à noite, quando eu cheguei no hotel, eu fui pesquisar. Ah, quantos andares tem? A que velocidade cai? Como funciona? Ah, eu acho que isso que me travou ali, porque daí diz que é mais forte que a força da queda livre, né? Eles te puxam pra baixo. Ah, não, assim, ó, depois que eu vi aquilo, acabou. Não deu. Pesquisou demais, devia ter ido mais sem saber, fechava o olho, ia de novo. Bem, isso eu acho que se eu não tivesse visto, eu teria ido. E uma coisa que eu de comentar que minha mãe falou, porque eu fiquei esperando eles lá onde tem as fotos, lá embaixo. Uhum. Aí, quando minha mãe chegou, ela assim, que bom que você não foi, porque dessa vez foi bem pior que a vez passada, porque é diferente, É né? diferente. Ela falou que essa vez foi bem mais intensa, então, Tanto que que às bom que vezes ela começa subindo. Tem vezes que ela começa caindo, outras vezes ela começa subindo. ela é bem dinâmica, assim, né? Ela Uhum. muda, mas assim, tudo bem, fui uma vez, tá ótimo. Mas voltando pro Island. Aí a gente fez o Dr. Doom, aí eu fui na Hulk ser feliz lá na Hulk, porque eu adorei aquela montanha russa. E aí depois a gente já tinha feito todo o parque. A gente, então vamos pro Harry Potter, né? Porque era, nossa, era 3 da tarde, no máximo a gente já tinha feito o parque todo. Uhum. Esse rumo ali que a gente tomou foi excelente, foi bem, bem certinho, deu pra fazer tudo. Daí a gente foi pra parte do Harry Potter, o castelo tava 10 minutos de fila. Sério? Acho que Nossa, que bom. tanto que a gente deixava todo mundo passar na nossa frente pra ficar vendo, tirando foto, né? Porque aquela fila, o que que é aquilo, né? Uhum. Maravilhoso. Aí a gente foi, adorou, todo mundo gostou. Depois a gente foi pra do Hagrid. Aí minha mãe não quis ir. Ela, não vou. Daí a gente, tá bom, a gente vai ver como é que é, daí a gente fala. Se a gente achar que você pode ir, beleza. Se a gente achar que você não pode, daí a gente te avisa. E eu amei. Eu fui a primeira vez, eu fui no carrinho, e daí meu pai que foi comigo foi na motinha. A gente amou muito. Daí depois a gente trocou. Mas tanto o Hagrid quanto a Rise tem a pequena descidinha ali, né? Aquela Uhum. ódio das pessoas que não me contaram. Que bom que não contou, né? Porque senão É, seria senão muito. você ia perder a montanha que é super legal, porque E daí, é assim, só um segundinho, nem. mas assim, a Rise, eu não fazia ideia. Depois que eu fui na Rise, e eu falei pra esse meu amigo que foi em outubro do ano passado, ele falou assim: amiga, tudo tem queda nos brinquedos, tudo tem queda. Aí eu fiquei, ai meu Deus, vai ter queda. Aí todos os brinquedos que eu ia, eu ficava, vai cair, vai despencar, mas não deu certo, nenhum mais caiu. Só daí a do Hagrid, mas aí eu tava com medo de ir de volta nela, mas eu pensei, Juliana, você gostou tanto e não vai, tá por causa de Pois uma. é. Aí eu fui muitas vezes nela e amei, mas aí a gente fez ali a parte do Harry Potter, a gente não ficou explorando, assim, a gente só fez as atrações por causa daquele medo de não dar tempo de fazer no outro dia, igual a Rise que tinha travado lá. Uhum.
lado também, né? Melhor garantir no primeiro dia essas e daí depois repete se tiver tempo. Então deu bem certinho, aí depois eles repetiram ainda a Velocicoaster, não consegui repetir, não fui, não quis, mas eu fui na Hulk de volta, eu fui ser feliz lá na Hulk. Aí esse dia o parque fechava às 6 horas, fechava bem cedinho, mas deu pra aproveitar super bem. A gente fez mais do que a gente queria fazer nesse parque. Vocês E conseguiram, o então, repetir a Hagrid's também nesse primeiro dia? primeiro dia não, a gente fez uma Primeiro vez dia a vocês regra. foram uma vez, mas repetiram a Velocicoaster e a Hulk. Talvez. Ah, a gente repetiu o castelo nesse dia. A gente foi 2 vezes no castelo e foi no voo do hipogrifo, que, meu Deus, não recomendo. Só para crianças mesmo, porque aquilo é muito apertado. Ah, é apertadinho. Mas é fraquinho, é legalzinho, assim, como montanha-russa de É, criança, né? Tipo a da Big Thunder lá, assim. Um pouquinho mais fraca, talvez. acho que é mais fraca. Ela é mais. É que a Big Thunder ela é imensa, né? Ela nunca É, acaba. é, Mas eles deviam deixar adulto, vai um por carrinho, porque em dois ali fica muito espremido. fica Eu ainda sou puxado. pequena. Minha irmã e minha cunhada, que são bem maiores que eu, nossa, eles devem ter sofrido. Mas é legal. É legal ir, porque nem minha mãe perdeu a casa do Hagrid, perdeu o hipogrifo, porque ela não foi nessas. Então Hum. ela não viu parte, né? Mas fazer o quê? E daí a gente concluiu assim, né? A gente saiu ali da parte do Harry Potter, repetiu. Eu fiquei esperando, eu burra, né? Eu devia ter ido primeiro lá, tipo, enquanto eles estavam nas coasters, eu devia ter ido lá pra do Hulk, mas eu fiquei esperando, daí a gente foi indo do Hulk, daí a gente repetiu Homem-Aranha ainda, Nossa. Homem-Aranha 10 vezes. Nossa. Deu pra fazer muito, assim. Então, tava bem tranquilo esse dia. Nossa, foi a estratégia, o começo, nossa, perfeito. Não, quantas atrações a gente fez em fila? Quase todas, então, bem bom. A gente pegou fila mesmo na Hagrid's, que essa também não tem como fugir, né? Uhum. Mas acho que no máximo 1 hora de fila. Também não é muito, né? É, não, tá bom. E daí no. E a gente não ia fazer isso, né? A gente ia deixar Harry Potter só pra um dia. Então, foi muito sucesso, porque a gente conseguiu fazer as Já duas atrações garantiu antes, né? e deu pra repetir, né? Então, É. foi perfeito. Universal, quando a gente chegou lá, a gente ia direto pra Rocket. Mas a Rocket, se eu não me engano, ela ia abrir alguns minutos depois. Eu sei que a gente não devia ter feito isso, mas a gente olhou ali o Minions. Quer saber? Vamos. Tava sem fila. Daí a gente Hum. foi, mas eu não gostei muito. O Minions Assim, sem fila é muito raro. O Minions ele tem uma fila absurda que eu tenho dificuldade de entender por quê. Porque é uma pois atração é. legalzinha para criança e tal, mas não é uma mega atração assim. E ele é sempre lotado. Vocês conseguiram Eu ir não. sem fila, então. Tava sem fila A também. gente foi o segundo grupo que entrou. Então ali teve Nossa. aquela espera do pessoal que estava na fila já, né? Então a gente teve que esperar o pessoal sair da atração, entrar o outro, para daí a gente entrar. Mas assim, comparado com o que a gente ficou uns 10, 15 minutos na fila, que daí deu bem certinho o tempo de abrir a Rocket. Foi bem. Não, a gente fez essa estratégia. Só que assim. Foi bom porque ninguém ali gostou muito do Minions, pra ser bem sincero, ninguém achou muita graça. E se a gente tivesse ficado mais tempo nessa fila pra esse brinquedo, a gente ia ficar bem chateado, assim, sabe? Uhum. A gente foi na Minion, daí eu não fui na Rocket, né? Claro, porque ela tem esse formato. Você Mas foi eles na foram. Hulk, que é muito mais forte. Eu não sei me explicar, não consigo, porque daí eu fui na Manta depois, né? Mas tá, Ah, não sei. Mas tá, a gente foi ali na. Eles foram na Rocket, a Rocket tinha travado também, então eles demoraram um tempinho mais. Tava tipo 5 minutos de fila, mas eles ficaram um tempinho mais porque ela tinha travado, tinha quebrado, né? Mas eles foram, foi super tranquilo. E depois a gente foi na da Múmia, também foi bem rapidinho. A gente pegou um pouquinho mais de fila, tipo, uns 20 minutos de fila ali, mas foi tranquilo também. Desde que começou a fazer os simuladores, né? A gente foi no Jimmy Fallon, também sem fila. A gente foi no Transformers, também sem fila. Daí a gente pegou um pouquinho de fila no Velozes e Furiosos, que eu também odiei. Não recomendo pra ninguém aquela atração, eu acho muito ruim. Porque daí, como eu não tinha visto nada de nenhuma, eu não sabia o que esperar, né? E quando a é, gente pensa, não. simulador de Velozes e Furiosos, eu nunca vi os filmes, mas quando você pensa, simulador de Velozes e Furiosos, eles podiam fazer uma coisa muito boa. Achei que tá bem. Não sei qual que é a sua opinião sobre esse Ela, brinquedo, mas. eu acho ela bem média, assim, também. Ela é igual ao mesmo sistema do King Kong, do outro parque. Só que o King Kong é melhor, eu acho, não sei se pelo tema, como é. O Velozes e Furiosos eu acho realmente médio. Assim, se tá sem fila, vai para ver como que é. Mas Uhum. sem expectativa muito alta, assim, porque É, realmente. eles podiam fazer uma coisa muito mais legal com o tema Velozes e Furiosos. Podiam fazer uma coisa tipo Test Track ali, assim, né? É, também acho.
bom, mas a gente foi pra saber que a gente não vai de volta. Então, ó, fomos, beleza. Aí depois a gente foi. Quando é que a gente foi? Pro Simpsons, será? Não, pro ET. A do ET eu amei. Adorei, porque Ah, eu gosto muito do ET. Aí a gente foi no ET, achei tão bonitinho. Também não tinha muita fila, não. Não foi que nem as outras ali, que a gente não pegou nada de fila. A gente ficou um tempinho ali, assim, mas nada. E a fila é bonita, né? Quando você entra naquela tematização ali do filme, é muito uhum. bonitinha. Isso também, meia hora no máximo de fila. Depois do dos Simpsons. Aí a gente explorou ali toda a parte dos Simpsons. A gente foi 2 vezes seguidas também no Simpsons. Porque daí a gente trocou quem tava na frente. Quem tava na frente Hum. foi atrás. E deu tempo de fazer isso, né? Então tava bem tranquilo. Depois a gente foi no do MIB. Também achei super legal a do MIB. Você Sabe, a achou do... super legal? Eu acho ela também médiozinha, assim. É que assim, comparado com as outras do parque, eu gostei. Porque Uhum. daí as outras... Fiquei chateada com as outras, mas essa eu achei legal. E eu achei mais legal essa do que a do Buzz Lightyear. É, porque essa você consegue ver melhor o Ela laser é e tal. na mesma vibe, ele assim, né? Tipo, mesmo tema, não sei, mesmo tipo, não sei explicar, mas gostei bastante. Essa a gente ficou um tempinho mais na fila também, não tava tão vazio. E depois a gente foi para um show que não tava programado, mas meu irmão resolveu ver que tinha esse show, a gente foi ao Borne? Ah, o do Barney, do dinossauro roxo? Não, é Borne, tipo, Borne, de um filme. Ah, o do Borne do filme, sei, sei. Ele é É lá onde relativamente novo, esse show, assim. Acho que foi ano passado que voltou, que inaugurou. a gente gostou muito, assim, desse. Eu achei bem legalzinho. Tipo, Uhum. não sei esperar também. É que meu irmão falou que na época que ele foi, era alguma coisa do... Tinha alguma coisa bem naquele galpão, Tinha. que é o... Era Era do do Terminador. Terminator. É, do Isso. Exterminador. Daí eu achei bem legal. Tipo, achei... Eu fiquei surpresa, assim, com como eu gostei. Eles deram umas tecnologias, assim, que você não sabe o que que é pessoa, o que que é tela. Achei bem legal. E daí quando a gente saiu, o céu tava completamente fechado. Ia dar uma pancada de chuva gigantesca. Daí a gente pensou, bom, vamos pra uma fila, então. Daí a gente foi pra fila da Múmia de volta. E daí a gente foi, minha mãe foi dessa vez na Múmia, gostou. E também não foi muito tempo de fila, não. Foi uma meia hora, mais ou menos, de fila, no máximo. E daí quando a gente saiu, já tinha dado a pancada de chuva, e daí a gente resolveu ir pro Harry Potter. Daí a gente foi pra Gringotts, daí a gente conseguiu fazer Gringotts, que também tinha ficado fechado o dia todo. Eu tinha esquecido disso, a gente olhando no tava fechado o dia todo. Daí a gente pegou um pouquinho de fila nela, não tava tão sem fila assim. Mas deu pra fazer tranquilo, e daí depois a gente foi embora. Dava pra gente ter ido pra outro parque, mas ninguém tinha pique, faltava uma hora pra fechar outro parque, que acho que eles Uhum. fechavam às 8 e o outro às 9. Mas a gente preferiu, ou às 7, às 8. A gente preferiu ir pra casa, dar uma descansada ali. Era 8, ou 7 e pouco, ou 8 e pouco já. A gente já foi embora. Então deu pra fazer tudo, repetir muita coisa e ir pro Harry Potter. E aí o Bem terceiro tranquilo. dia ficou só, vocês ficaram no Harry Potter e repetiram tudo. Isso, que daí foi o nosso último dia de viagem, né? A gente foi intercalando ali os dias do Universal com os dias dos outros parques. Como não era data fixa, a gente acabou mudando, fazendo umas mudanças assim no roteiro por causa da chuva. Toda vez que Uhum. porque a previsão errou todos os dias e sempre falava que ia chover. Então, no dia que tinha com certeza a previsão de chuva, a gente fazia alguma coisa, tipo, foi mudando assim Uhum. para não ir em parques mais importantes todos os dias. Então, mas deu super certo e no final nem choveu. Daí no último dia a gente foi na parte do Harry Potter, daí a gente, como a gente já tinha feito tudo, a gente começou pelo Universo. Ao invés de começar pela Hagrid's, a gente começou pelo Parque do Universal. A gente foi primeiro na atração e depois a gente voltou explorando tudo. Uhum. Ah, uma coisa, e depois que a gente foi, quando a gente estava no dia do Universal, meu irmão e minha cunhada ainda foram de volta na Rocket, eu tinha esquecido disso. E a gente ficou Repetiram. pegando ela, e eles repetiram super rápido também a Rocket. Então, é, deu super certo repetir ela também. E eu não fui, né? Fiquei pra trás de volta, porque não deu coragem. Mas aí no dia do Harry Potter a gente fez primeiro o Gringotts, aí explorou tudo. A gente entrava em cada loja, via cada coisa, foi maravilhoso, foi muito bom. Daí a gente pegou o trem. Eu não tinha visto spoiler nenhum sobre a parede lá da Ah, nossa, em 2018, acho que por aí, eu tinha visto uma matéria, não sei em que lugar, falando que tinha isso. E daí tava escrito assim: não vamos colocar nenhum vídeo pra não dar spoiler.
E daí eu fiquei com isso na cabeça. Imagina, desde 2018, eu com isso na cabeça. E tudo que eu via do Harry Potter, quando você falava de Harry Potter, quando via uma coisa, eu fechava o olho e ficava só ouvindo. Aí quando eu via que ia falar coisa da King Cross, eu desligava o volume. Aí ficava só esperando passar, não via, porque eu tava com muito medo de pegar spoiler de como é a plataforma 9 Espertos. Aí meu amigo que foi, ele falou assim: ai, nem espere muita coisa, que nem é muito legal. Eu já fiquei com aquilo na cabeça. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei encantada. Eu Eu fiquei, acho meu muito Deus, legal. muito legal. É muito, muito, muito legal. E daí, assim, tava sem fila, né? Quando a gente foi pegar o trem, não tinha fila. E daí, o pessoal que via a minha cara, tipo, deslumbrada, filmando, minha família passando, eu acho que eles percebiam e paravam pra fazer a mesma coisa. Assim, ó, foi sensacional. Eu amei. Nossa, eu iria de volta nesse parque umas 10 vezes só pra ver aquilo, que é muito legal. O Eu achei jeito que eles fizeram, né, ficou muito perfeito. Eu fiquei encantada, tipo, porque eu ficava imaginando como que eles vão fazer isso, né? E aí, quando você vai, eles deram um jeito de fazer e ficou perfeito. E assim, eu não quero nem saber como foi feito. Eu quero pensar, eu atravessei a parede, Uhum. pronto, acabou. Uhum. Maravilhoso. Filmou, assim, ai, eu fico vendo aquele vídeo igual uma boba, porque eu fiquei apaixonada, eu achei sensacional. Nossa, muito, muito legal. Meu primo até comentou comigo quando eu voltei, que ele achou muito legal, você atravessou todos os quartos. Eu falei, eu não vou te contar como é que é feito, porque daí eles querem ir. Eles Uhum. querem ir, já me falaram assim, você que vai organizar a viagem pra gente. Então, daí eu já, quando ele for, ele que vai ver, porque eu não... Não vai contar. Aí depois a gente foi lá pra parte de Hogsmeade, daí a gente fez o castelo, fez a Hagrid, e pegou, explorou ali Hogsmeade toda e voltou pro Universal. Daí a gente foi em Gringotts de volta, aí a gente foi comer no Caldeirão Furado, também bem legal lá. E daí depois ia fechar o parque, daí a gente teve que ir caminhando porque já tinha dado horário de pegar o trem de volta. Daí a gente foi caminhando para outro parque, repetiu o castelo, repetiu o Hagrid, e daí chega, né? Daí acabou o dia, daí a gente foi embora. Então deu pra fazer muitas vezes, foi muito legal. Nossa, que legal. Que bom que deu para repetir tanta coisa. Então, resumindo, Foi vocês fizeram tudo que vocês queriam. tudo, tudo, tudo. Nossa, o do Universal, a gente foi em tudo. Acho que só na parque de criança ali que a gente não foi. A do Universal tá fechada, na verdade. A do Island que a gente não foi na parte de criança. E daí aquela do templo lá de Atlantis. Ai, não Uhum. sei, ai, não sei. O Tá fechado. Poseidon. Tinha fechado 3, 4 dias antes da gente Não ir. perdeu nada. Não, O não é muito Poseidon, legal. você sabe que é a minha favorita, né? Você já me viu falando do Poseidon. Exatamente. Então, não fechou. Então é isso, fechou. A Não gente só foi perdeu depois. nada. Quando a gente voltou ali no dia do Harry Potter, que a gente voltou tive que sair do parque e voltar. Aí a gente passou ali pra ver com mais calma a tematização, tem aquele restaurante lá. Eu não sei o que eles vão fazer com aquela parte, porque é uma parte muito grande que eles podiam fazer muita coisa, né? É uma parte Mas enorme. Eu também não sei o que eles vão fazer. Eles podiam ampliar o assim, Harry Potter para lá, já que é do lado, fazer alguma outra coisa, sei lá. é que eu acho que agora eles estão dando muito foco pro outro parque, pro Pois é. Epic, né? Mas depois eles façam alguma coisa. Mas, assim, é uma coisa que. Aí tá. Daí a gente fez, né, os parques do Universo também, muito tranquilo. O SeaWorld, a gente conseguiu seguir o roteiro bem certinho. A única coisa que aconteceu foi que a Meiko tava fechada. Eu Ah, não ia, né? Ok, tudo bem, não ia é a mesmo. minha Mas preferida. É uma das minhas preferidas, né? Várias são, mas a Meiko é uma das. aí meu irmão ficou muito chateado, que ele queria ir e em 3 dias ia abrir ela de volta. E a gente não conseguia ir na pipeline, porque ia abrir, tava só os VIPs indo, assim, só quem era convidado, enfim. Uhum. E ela ali, eu fiquei, meu Deus, eu quero muito ir nela. Aquela que vai E em vai pé, de né? A pé. do. É, essa eu tô ansiosa para ir também. Eu queria muito ir nessa. Mas aí tudo bem. Daí lá no. A gente foi num dia, a gente foi no Dia das Mães, né? No domingo. Aí talvez tava mais cheinho por causa disso. Mas também não pegamos fila quase nada. A gente conseguiu, a gente foi às 9, daí as montanhas russas abria só às 10. Então a gente fez ali, ó, a gente foi lá no Shark Encounter antes, daí depois a gente foi no. A gente foi ali, daí deu uma andada pelo parque e ficou esperando pra ir na Icebreaker. Aí meu irmão e minha cunhada foram, eu não fui. Daí depois me deu vontade de ir, mas daí não deu tempo. Mas tudo bem, não tô arrependida. Aí a gente foi no da boinha lá, Uhum. É o do do bote, bote. né? Aí também a gente tava meio encharcado. E depois foi entrar lá no Ártico, mas que bom que não tava tão frio quanto o pinguim, que o pinguim. A gente foi lá, daí depois a gente foi no show
das baleias, a gente fez uma sequência, né? Foi o show das baleias, chegando meia hora antes, aí depois dos golfinhos, chegando meia hora antes, e depois o do leão marinho. E deu bem, nossa, a gente pegou lugares ótimos, das baleias, eu fiquei na frente, assim, no meio e na frente, bem tranquilo. Como é que eles chamam? Na parte que molha? Olha, né, que você se encharca, né? Que, nossa, vem água com tudo em você. Aí depois, o que a gente fez depois? Ah, daí a gente começou a fazer as montanhas russas. A gente foi almoçar, e daí depois do almoço, literalmente depois do almoço, eu fui na manta. Essa, assim, daí eu queria muito, porque quando meu irmão foi pra lá em 2009, ele tinha ido logo que ela abriu. Então, ele queria ir de volta, ele falou que era muito legal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei, eu preciso ir nessa montanha russa? Como assim uma montanha russa que você vai virada? Quero Uhum. muito ir. Você, quando eu tava na fila dela, meu Deus, minha mãe vai ter que buscar meu corpo ali, porque eu vou bater com as botas. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele nervosa que eu tava. Mas fiquei firme lá e foi muito legal. Nossa, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Maravilhoso. É E eu não legal, sei, né? meu irmão disse que é mais pesada que a Velocicoaster, mas eu não sei se eu acredito. Só por Eu causa acho da. a manta mais. Eu conheço muita gente que vai na manta e não vai em outras, mas eu acho a manta super forte. Para mim, a pior parte, na verdade, é quando você senta no carrinho e o negócio vira e você fica esperando ali para começar. E no final também, quando terminou, você fica ali esperando É, voltar. Pior parte para mim. eu falei pro meu irmão, vou vomitar. Porque daí você tá naquela, a gente acabou de comer, daí a gente que tem pressão baixa ainda, fica naquela posição, parece que é pior ainda. Mas deu certo, não vomitei. Eu achei que ia, mas não deu tudo certo. E daí que demora um pouquinho, né? Até todo mundo subir no carrinho que tá lá na frente e sair. Mas eu achei ela muito gostosa. Aquela hora que a gente cai assim, ó, de ponta cabeça, parece que a alma tá saindo do corpo, mas é muito legal. Ela é muito gostosa, eu também acho. O trajeto dela é muito agradável, eu gosto também. É que assim, foi uma montanha-russa que eu saí e não consegui repetir ali. Eu pensei, tem que dar um tempo pra mim É, aqui, eu a não vou gente ia conseguir. acabar de almoçar, né? Aí depois a gente foi na Kraken, gostei bastante da Kraken também. É porque é aquilo que a gente falou, eu gosto muito de virar de ponta cabeça, essas coisas. E você não, você gosta mais de queda, né? E Uhum, eu já queda, então. Mas tem pra todos os gostos, né? Montanha-russa uhum. pra. A gente foi nessa, e daí o único brinquedo que a gente pegou fila realmente foi a Journey to Atlantis. Que daí tava muito quente, que é Hum. a da quedinha, sabe? Mas é legal. Só tem aquela queda que você sente que você vai morrer, né? Quando tá caindo, assim, aí eu odeio essas coisas, mas eu vou. Molhou muito, deu uma refrescada. Deu uma refrescada. Eu não, acho que ela não molhou tanto. É, É, acho que normalmente não molhou, o bote molha bem mais, né? Do que sim. E essas. daí, depois que a gente foi no do Popeye, a gente aprendeu. Leva alguma coisa para proteger a mala. Daí a gente levou sacola para botar a mala dentro. Então ele estava preparadíssimo para os próximos brinquedos, porque a do Popeye ficou ensopada. Meu Deus, era o cabelo a gente torcia assim, escorria água. Nossa, o que é aquilo? Mas é muito gostoso. É Eu não divertido, né? Eu acho, eu começo a rir de todo mundo. Eu encharcada, aí o povo grita que tá vindo a água. Eu dou gargalhada nesses brinquedos de bote. lá no Popeye tinha um cara atacando água na gente ainda. Ele Ah, mirava bem. Nossa, sacanagem. mas foi muito legal. Mas enfim, voltando pro SeaWorld, esse que a gente pegou um pouquinho mais de fila, daí foi uma hora e pouquinho de fila, porque tava muito quente aquele dia, desde que Já todo tava mundo no meio ali. da tarde, assim, provavelmente, né? Que é quando todo mundo vai. Exatamente. Daí depois que a gente fez esse brinquedo, a gente foi explorar, né? Ver os animais, ver tudo que tem pra ver. E daí dessa hora que eu ia, talvez ia repetir a Icebreaker, mas aí eu queria ir lá no Polynesian ver os fogos. E tava quase Uhum, fechando. Daí a gente, então vamos, né? Porque era. Na verdade, era assim: ou a gente ia ver os pinguins, ou a gente ia na Icebreaker. uhum. E daí a gente resolveu os pinguins, mas eu devia ter ido na Icebreaker porque tava muito gelado lá dentro. É muito frio, né? Você fica. É frio. Porque não, aquele brinquedo que tinha antes lá, não tem mais, né? O brinquedo dos pinguins, eles tiraram. Então Só para ver o pinguim. você entra só pra ver o pinguim. A gente fez essas opções, foi ali no pinguim e daí a gente foi embora já. Só que nesse dia a gente não conseguiu ver os Suns. Eu fui até o Disney Springs, só que ele ficou muito em cima. A gente foi até lá e daí ia demorar muito tempo pra vir o ônibus pra levar a gente pro Polynesian, daí a gente não conseguiu. A gente abortou a missão lá no Disney Springs. Daí a gente foi no outro dia e foi maravilhoso. Meu Deus, como foi Deu certo? maravilhoso. Deu muito Foram, certo. ficaram lá na prainha do Polynesian.
A gente foi no dia que a gente foi no Aquática. Aí o Aquática, eu fui numa segunda, não sei se foi porque foi numa segunda ou porque eu já tinha ido no Volcano Bay. Eu não gostei muito do lá, não, sabe? É um parque que não vou querer voltar a próxima vez. Eu acho que eu preferia ter voltado no Volcano Bay do que ter ido na Aquática, pra ser bem sincera. Que eu achei mais legal, achei mais organizado, o Volcano Bay e tudo. O Tudo, Volcano né? Bay ele é bem superior ao Aquática, né? O Aquática ele é um parque mais antigo e é por isso que o SeaWorld faz essas promoções de ingresso que ganham um dia a mais, que é justamente para o povo ir no Aquática, porque É bem. se for para orientar alguém para comprar o ingresso de parque aquático, aí é o Volcano Bay mesmo. E você tinha também o ingresso, o seu era de 14 dias, né? Tava na dúvida se ia no Vulcano ou se ia no Aquática. A gente pensou, bom, já que a gente tem e é um parque diferente, então vamos pra ver. Mas aí, tipo, que nem coisas que eu vou mudar na próxima viagem, sabe? Eu já sei que eu não vou na Aquática. Então daí pega mais o Vulcano Bay e não vai na Aquática. Mas daí a gente conseguiu sair cedo, né? Porque o parque fecha cedo e daí a gente foi lá. A gente pegou o ônibus no Disney Springs, fomos lá pro Polynesian e foi. Nossa, e o pessoal vai muito, né? Fica muita gente lá. Acho que o pessoal do hotel e tudo. Foi perfeito. Eu tava com a expectativa mais baixa do que. Tipo, não tava com a expectativa baixa, mas também não tava com a expectativa muito alta. E foi, nossa, superou muito as expectativas. Foi maravilhoso. Os fogos ficam enormes dali. Eu achei muito lindo, muito, muito lindo. E aquela prainha linda, nossa, É lindo. É uma maravilhoso. experiência diferente, né? Assim, e é de graça, você vê os fogos da Disney de novo, de graça. É bem legal mesmo. Toca Eu a amei música muito. ali, né? Sim, nossa, achei lindo demais. E todo mundo gostou, porque daí eu acho que o pessoal não tava entendendo, tipo, o quê? A gente vai ver os fogos do Magic Kingdom? Sim, a gente vai ver os fogos do Magic Kingdom de volta, de um lugar bonito, que é uma prainha. Ninguém tava conseguindo captar o que eu tava falando, eu acho. Mas depois todo mundo gostou. Foi muito legal. Você devia falar, Muito legal mesmo. só me segue, que eu sei que eu tô fazendo. Bem isso, e foi exatamente isso. Foi muito, muito legal. E bem tranquilo pegar o transporte ali, né? Foi bem facinho de chegar lá. E o outro parque que eu não falei ainda é o Busch Gardens, né? Foi bem legal. Eu gostei mais do Busch Gardens do que do SeaWorld na questão organização. Porque daí, assim, quando você vai nos parques da Disney e depois no da Disney e no Universal, e depois você vai no Busch Gardens e no SeaWorld, você sente muita falta da organização. Porque na Disney, nossa, é tudo impecável, não tem uma coisa fora do lugar. E daí nos outros já é uma bagunça, né? Você vai Mas eu acho entrar nas montanhas russas, é meio, não tem um funcionário ali, né? Meio que cada um que entrando cada um ali nas fileiras, e aí, às vezes, vai fileira com menos gente, o carrinho vai com gente faltando porque não tinha alguém para organizar ali. Isso é mesmo. sente, tipo, você sente o impacto ali de mudar. Mas assim, nada que comprometa o dia no parque, né? Aí a gente foi. Eu achei o Busch Gardens mais organizado. Não fui na Iron Glasse, não fui na Cheetah Hunt, não Poxa, fui na. a Chita não tem queda grande, não, ela é mais velocidade. Eles falaram isso pra mim. Aí quando eles foram de volta, eu não quis ir. Mas assim, tudo bem. Eu Tudo não tô bem. arrependida. Bem. Aí na Sheikra, meu irmão não quis ir, porque daí a minha cunhada não queria. Daí meu irmão falou: sozinho eu não vou. Aí ele não. Ele gostava, ele foi na Shaker aquela vez que ele foi lá, mas ele não quis repetir, mas tá tudo bem. Agora, eu não ter ido na Velocicoaster, meu Deus do céu, o fim do mundo, né? Aí ele não ter ido na Tudo bem. mas eles foram. Tem aquela, a Tigres também, que eles Uhum. adoraram. Eu fui na Cobra's Curse, achei ela bem legalzinha. Fui Na aquela outra que Montu, tem que é do lado. Na a Montu, Montu, que é do lado do Quebra-Curse. A Montu, eu não fui, mas eu não fui porque na hora não me deu vontade. Porque daí depois eu ia repetir ela, mas daí ainda tava fechando já, não tava mais aberta. Porque eu gosto. Essas que estão ao contrário, eu gosto. Daí quando eu for de volta no parque, eu quero ir nela, porque ela parece muito gostosa. Eu adoro essas que ficam com o pezinho. E. Mas a outra é a Kumba, a que tem A lá no Kumba. fundo. A Kumba achei bem legal também. Ela vira muitas vezes, adoro coisas Uhum. que viram. Aí meu irmão e minha cunhada foram no Serengeti Flyer, que é aquele balanço novo que Uhum. tem. A gente conseguiu fazer tudo. Nossa, fomos no do bote, fomos no da quedinha. A gente fez todos os brinquedos e conseguiu ver todos os animais, conseguiu repetir a atração, deu sucesso. A gente começou com a. É aquele roteiro que eu te mandei, mas a gente começou com a Iron Gwazi, aí foi pra Cheetah Hunt, depois pra Cobra's Curse, depois pra Montu. Daí a gente foi seguindo, porque o teleférico tá desativado. Eu acho que desde que abriu a Cheetah Hunt, não sei, tá desativado. Ele Então tem, é de lua. Tem dia que tá funcionando, tem dia que não tá.
Daí não tinha como a gente pegar o teleférico, porque a ideia era ir pra Xeicra, né? Fazer a Uhum, Xeicra e depois. Como tava fechado, a gente ia ter que ir a pé, então vamos fazendo as atrações, né? A gente uhum. foi pra a Scorpion, daí a gente foi pro Serengeti Flyer, ou ao contrário, não lembro. Daí a gente subiu lá pro da água, daí a gente foi na Montu, depois foi no do botezinho, depois A eles foram na Tigres Tigre, ali também. e daí na hora de ir na Xeicra, eles não foram. Mas daí a gente ficou sentado assim, embaixo da Xeicra, olhando o povo morrendo de medo, no desespero. E daí depois a gente repetiu. A gente foi ver todos os animais, pegamos o trenzinho também. Deu pra ver, Hum. assim, ó, deu pra ver tudo, tudo mesmo. Só a gente não fez safari lá, porque safari é pago, né? Uhum, Porque lá tem que, daí você paga pra alimentar as girafas, uma coisa assim. é isso. Mas assim, eu adoro o bicho e, nossa, eu amei. A gente viu uma preguicinha, a coisa mais linda, assim. Ah, Nossa, eu amei. A parte dos animais ali eu achei tudo maravilhoso. A gente conseguiu ver, explorar quase todas as áreas. Tem uma área que é lá na parte infantil, que é dos cangurus, daí lá não deu tempo da hum, gente ir. Mas de resto, a gente também saiu do parque, depois, tinha partes do parque pra ir pra saída que estavam fechadas. A gente teve que dar mais volta, porque eles acho que deixam um caminho só pra saída, né? Pra uhum. ninguém ficar Não preso lá ficar dentro. zanzetando no parque. Né? Daí a gente saiu quando tava expulsando também. Então, todos os dias, assim, quase todos os dias mesmo, no Magic Kingdom a gente conseguiu. É a hora do parque fechar mesmo. E daí o Volcano Bay também, eu amei. Não tava cheio o parque aquele dia. A gente foi numa quinta-feira. A gente chegou lá, a primeira coisa que a gente fez foi bater a pulseirinha que lá tem a Tapu-Tapu, né? Uhum. A gente bateu pra ir na montanha-russa aquática, daí tava dando 15 minutos. Eu fiquei com medo, pra variar, e daí eu Ai, não é fui. tão legal. Pois é, eles foram, e daí assim, eu não precisei bater a pulseirinha em mais nenhum brinquedo. A gente foi em vários brinquedos depois, não precisei bater em mais nenhum, porque tava tudo sem fila. Aí meu irmão bateu de volta e daí a gente foi pra fila depois, porque eu resolvi que eu ia. Daí a gente foi pra fila junto. Aí eram quase 5 horas da tarde quando a gente foi pra fila e ela quebrou, ela parou. Ela já tinha Ah, parado uma hora, ela parou. E daí logo depois, uns 5, 10 minutos depois, voltou. E quando eu tava, faltava uns 3 grupos, assim, tava quase na nossa vez, começou uma sirene vermelha e daí era por causa de raio, de hum. trovão. Aí eles tiveram que fechar. E logo depois veio esse dia que eu falei que a gente pegou chuva, veio um temporalzão. Daí eu não consegui ir, mas tudo bem. Tá tudo certo. Não tô Tá arrependida na também. próxima. O que que eu faria diferente? Eu acho que na próxima eu vou inverter. É que o problema é que os parques da Disney a gente cansa muito. Só que eu pensei, e minha mãe falou isso, meu pai falou isso, de inverter. Fazer primeiro os outros e deixar a Disney pro final, porque eles são completamente mágicos. É Uhum. que eu tenho um gosto diferente, né? Quem É. gosta mais de aventura, de adrenalina, vai gostar mais dos outros parques. Mas pra quem gosta, porque, nossa, Disney era meu sonho, completamente apaixonada, assim. Então, eu deixaria pro final mesmo, pra não ter para ter essa sensação da Disney como o final da viagem. E acho que é mais isso, porque de resto a gente conseguiu fazer tudo que a gente tinha pensado. Foi muito, muito, muito bom. E como que você acha que teria sido a viagem se você não tivesse visto lá as aulas do Orlando Passo a Passo? Você acha que teria ido igual? Ai, não teria sido, acho que nem um terço do que foi essa, porque faz muita diferença, fez muita diferença. Tudo que a gente conversa, quando você vê as aulas, é muita coisa, né? E é aquilo que você fala, não adianta comprar um negócio e não ver, não é mágico, não é tipo, vai comprar passo a passo, vai vir o conhecimento na sua cabeça. Não, tem que assistir aula por aula, tem que ver tudo bem certinho. Eu tirei um monte de dúvida com você, né? Eu ficava perguntando que nem uma maluca, porque eu queria mesmo que fosse perfeito. E foi, porque daí eu via tudo lá, muita coisa, não só de parque, né? Coisa de compra, coisa do seguro do carro, essa parte de aluguel de carro que a gente alugou, né? Então, tudo isso. Eu não saberia fazer de jeito nenhum. Nossa, e todo mundo. Eles falaram que se não fosse eu ter feito tudo que eu fiz, vendo tuas aulas e vendo todas as coisas, não ia sair. Não ia sair mesmo. Porque, nossa, é muita coisa, é muito detalhe. Só o Dini eu não ia conseguir usar. É só o Genie é um capítulo à parte, assim, né? De entender e conseguir usar e tal, porque ele faz muita diferença, mas você tem que entender como que funciona, né? Não, e que nem aquele dia lá que a gente pegou a Rise parada. Tá, o que que você vai fazer? Eu Uhum. sabia.
mais ou menos o que fazer. Eu sabia que não adianta a gente ir lá pra Toy Story, que a gente vai pegar um monte de fila, vai ficar preso lá e talvez não dê tempo. Então vamos fazer outras coisas, vamos por aqui, vamos por esse lado. Eu sabia o que fazer, sabia? Sabe aquelas atuações coringas que você sempre fala? A gente sabe aonde usar. É muito bom. Isso aqui é aquilo. Não adianta você ver, ler uma vez lá que existe e não entender pra que serve. Você tem que saber bem. Isso você repete muitas vezes, então você acaba fixando de tanto que você escuta ali. Então foi essencial, eu diria que foi muito essencial. Mesmo você nunca tendo ido para lá, né? Você tinha noção do Não, e o meu irmão e minha cunhada terem ido não fazia diferença nenhuma, porque eles foram em 2009. O Hollywood Studios era outro parque. outro. Nossa, se você. Eu tava vendo o mapa do parque em 2009 e o parque agora não tem nada a ver. É outro parque, é completamente diferente. A Uhum, parte do Universal também. O Universal é completamente diferente, é outra coisa. uhum. Então, o conhecimento que eles tinham daquela época não adiantava de nada. Eu realmente não sei como é que as pessoas fazem sem ter o app, porque eu não conseguiria, de verdade, não teria dado certo. Sua família pagou um sorvete para você lá, porque você sozinha organizou tudo, né? No mínimo, eles tinham que pagar o sorvete. Pagaram o sorvete do Mickey. Ah, Mentira, eu não sei se mas deu certo, não tem problema. deveriam. E só para terminar, a gente faz as reuniões do Zoom lá, do app, né? O que você achou de ter as reuniões em grupo, assim, com mais gente, né? Eu respondo cada um individual, mas tá todo mundo vendo. Porque tem gente que às vezes acha que... Tem gente que prefere individual e tal, mas eu acho que em grupo é melhor. Aí eu queria saber o que você acha. É que a gente escuta a história dos outros, né? É assim, ó, tem duas coisas. Eu acho que pra quem não sabe muito bem, pode ficar um pouco perdido, porque é muita informação, e daí se a pessoa não tá organizada vendo cada coisa, talvez não entenda muito bem o que está sendo falado. E pra quem sabe, dá vontade de comentar tudo e dá vontade de falar muita coisa. Então tem esses dois lados. Só que eu acho bom, porque quem tá acompanhando, quem sabe, quem tá fazendo tudo, quem tá vendo todos os vídeos lá, vai entender o que os outros estão falando. E daí uma coisa pode levar a outra, né? Uma coisa uma pergunta pode engatar na outra, e daí vai criando mais dúvida e ficando mais coisas mais claras. Só que também teve aquele dia que eu e mais duas pessoas na reunião. Não sei se você lembra que teve um dia Acho que que foi foi assim. logo antes da sua viagem, não foi? Um mês antes da sua viagem, eu acho. Foi isso aí. Aquela, pra mim, foi perfeita, porque a gente conversou muito, né? Todas as dúvidas que eu tinha foram, sei lá, quantas horas, ficou 2 horas falando e fui matando pergunta por pergunta ali, então também foi muito bom. Mas quando tem mais gente, tudo que o outro tá falando, se você entende, você vai anotando, vai pegando dica, mas se você não tá vendo as aulas, se não tá entendendo ali, pode ser um pouquinho complicado pra entender. Então depende muito de em que pé que a De pessoa onde tá que ali. você tá. E assim, para finalizar aqui também, eu já tomei muito do seu tempo, tadinha. Se eu pudesse dar algumas dicas, tipo, sei lá, 2 ou 3 dicas para quem está pensando em viajar ainda, ou quem está iniciando planejamento, o que você diria? Primeira coisa para não se assustar, porque é muita coisa, a gente parece que vai ficar maluco e não dá para se assustar, não dá para perder o foco, tem que continuar mesmo não estando entendendo nada, tem que focar nisso e tentar ao máximo, porque se você desiste e vai para lá sem estudar coisa por coisa, não dá certo. Então acho que a primeira coisa seria não enlouquecer ali e fazer até o final, tipo, continua, não desiste de tentar. Busca o máximo de informação possível, e anotar tudo, anotar, levar anotado, porque senão você vai esquecer. Eu anotei, imagina, apostila. Eu anotei muita coisa e ainda assim teve coisa que eu esqueci de anotar e esqueci de fazer. Aí quando eu já tava aqui, eu olhei assim no meu Instagram, um post lá, assim, meu Deus, ó, não fiz isso aqui que era uma coisa que eu queria fazer, nem lembrava que tinha um negócio lá que eu queria ver. Então, tudo que tiver estudando, anotar. E fazer todos aqueles exercícios que você fala lá começa o planejamento do zero. Pega a página lá do Excel, a tabela do Excel, e vai montando. Mesmo que tua viagem seja daqui 3, 4, 5 anos. Porque foi o que eu fiz, né? Desde 2016 lá, eu já tava montando. Então, e conforme eu fui passando o tempo, tinha horas que eu parava de organizar, ia viver minha vida, fazer minhas coisas lá, né? E daí, quando eu voltava, eu pegava de lá onde eu já tinha muitas coisas anotadas, então continuava fazendo as tabelas, tudo do eu tinha parado. Então, as coisas que eu tinha feito antes não foram perdidas. Então, fazer bem certinho tudo que você fala, passo por passo, que no final dá certo. Por mais confuso que possa parecer, no final dá muito certo. Ai, que bom. Obrigada, Ju. Mais alguma coisa que você quer falar? Algum recado? Você que sabe. Eu quero
Ah, só uma coisa, um ponto negativo do Genie. Quando a gente foi, a gente pegou o Genie do Peter Pan. E foi maravilhoso, né? A gente passou, a gente tava no contrário agora. A gente que deu tchau pras pessoas ali que estavam. A gente não deu tchau. Mas a gente que passou ali, né? Bem, bem bonitos ali. Passando pra não pegar fila. E fomos na atração, né? Tranquilo. Só passamos ali, já entramos. Aí eu fui conversar com esse meu amigo que tinha ido em outubro. Ele tinha falado: Ah, tem uma surpresa no voo do Peter Pan. Aí eu fiquei, mas que surpresa que é, né? Porque eu não vi surpresa nenhuma no brinquedo. Aí eu fui comentar com ele isso esses dias dele assim. Ah, mas a surpresa é na fila. Eu fiquei tipo, ah, droga, não peguei a fila do brinquedo. Porque diz que na fila, e daí eu fui ver, hoje de manhã, inclusive, eu vi esse vídeo. É bem bonitinha. A fila do voo do Peter Pan, ela é muito bonitinha, né? Não sei se É. você já pegou. Uhum. Ela tem a sombra lá, que você fica batendo o sininho com a tua sombra. Tem a sininho que sai voando, então ela é muito Passando. bonitinha. Era só um comentário que eu queria fazer mesmo, que a desvantagem do Disney, você não pega a fila, mas você não pega as coisas bonitas da fila. É, tem isso. Tem realmente algumas coisas no Avatar, por exemplo, também você perde parte da fila, é. Porque, não, a fila, ela te deixa imerso, que fala? Uhum. Ela te deixa no brinquedo, assim, você já tá na fila, já tá se sentindo no brinquedo. Mas, assim, eu preferia no Peter Pan não pegar a fila e ir rapidinho ali do que pegar a fila e ver isso. Então, né, são É, escolhas. isso quer dizer, são as escolhas, né? Tem 1 hora de fila, ou, né? Enfim. Nossa, e a do Peter Pan é A do Peter comprida. Pan é grande. É uma das maiores, tirando o Sete Anões, ela é uma das piores ali do Magic Kingdom, né? É uma das mais. Por isso que te falei para ser o primeiro Genie, né? Já que você queria muito ir. Uhum. E foi bom, porque daí a gente foi rapidinho, não me arrependi de não ter ido, porque daí a gente conseguiu ir. Ninguém ficou triste de ficar muito tempo na fila para um brinquedo que é tão rapidinho. É, E foi e a próxima viagem, você já tá preparando a próxima? Então, daí agora meus primos e minha tia querem ir, né? Quando eu Ah, contei pra eles que tava organizando mesmo, eles querem ir. E daí já falei que eu vou junto. E daí já. Só que agora vai mudar muita coisa, né? Porque quando eu tava lá, eu recebi a notícia lá que ia mudar o Disney. Teve umas mudanças então, na na Disney. verdade, assim, a Disney falou que vai mudar alguma coisa no Disney. Eles deram a entender que você vai poder agendar alguma coisa com antecedência. Eu acho que você vai poder agendar 1 ou 2 atrações antes. Mas eles não falaram quando que vai começar, não falaram o que que vai mudar. Então, mesmo que mude, vai mudar alguma coisinha só. Como você já tem todo o conhecimento, vai ser só uma adaptação que você vai ter que fazer, entendeu? Mas continuarei acompanhando as lives, esperando ansiosamente para as próximas. Porque aí, quando a gente começa, a gente não para mais. A gente que é louco pela Disney, não para mais, né? Então, não adianta. Quero E ir lá vendo todas as ações. essa fase de planejamento acaba que é gostosa, né? Parece que você começa a viajar antes da viagem, não é? Mas a gente enlouquece, porque tinha horas que eu chegava assim, tipo, eu não aguento mais, meu Deus, tem muita coisa pra ver ainda, mas não dá. Quando você para e vê a quantidade de informação que você tem. Quando eu vi no Magic Kingdom, o pessoal que era do Early Entry lá, na fila que eu tava pra entrar na parte do parque, que abre depois pra eles, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. E você tinha falado que realmente acontece, e acontece, o pessoal não sabe, eles não entendem. E fazer o quê, né? O pessoal chega lá sem ter informação, gastou igual, ou às vezes até mais, porque ficou no hotel da Disney e tudo, e perdeu a oportunidade, né? Por isso que, Nossa, tipo mas. assim, tem a estratégia para quem tá em hotel da Disney, tem a estratégia para quem tá fora, né? Se você tá em hotel, você começa de um lado, se você tá fora, você começa do outro. Tem todos os detalhezinhos, né? Uhum. E até minha mãe, ela quer ir de volta. Que ela falou, meu Deus, eu não vi tanta coisa, agora eu quero ir pra ver mais coisa. Que não adianta, você vai uma vez, vai duas, você não vê tudo. Tem muita coisa. Só no Magic Kingdom tem tanta coisa pra ver, que é muito bonito. Eu acho que a Tron deixou o parque, era o que faltava, assim, porque a Tron nossa, ela é bem gostosa. Você vai de motinho ali, ela Uhum. é Né? muito, muito gostosa. E daí agora eu quero ir de volta também pra ir na do Aerosmith lá, na Rock and Roller Coaster, que não deu, né? Ela abriu, acho que esses dias de volta, né? Ela tá meio que em soft opening, que eles dizem que é, tipo, não tá aberta oficialmente, mas tá aberta, enfim. Mas com certeza a próxima vez que você for, deve estar aberta. Tem que ir também, porque ela é boa. Aí, enquanto eles vão na Torre do Terror, eu fico lá dando Você voltas vai, na. exatamente. Ju, muito obrigada pelo Ah, tempo, por era, contar. né? Porque, que nem eu falei, se não fosse você, eu acho que não teria dado muito certo, não.
Não, mas mérito seu também de ter se dedicado e vindo perguntar, porque às vezes a gente tem as reuniões todo mês e tal, e o pessoal não pergunta, não, se a pessoa não me pergunta, não me manda o roteiro para analisar e tal, aí eu não tenho como ajudar. Você me mandou e vinha perguntava e a gente foi fazendo junto, e aí então é mérito totalmente seu também. Não, Por isso que eu não é falei que sua fácil. família tinha que te pagar um sorvete, porque ainda mais você nunca foi, você tá sozinha organizando para a família toda, é uma responsabilidade, né? É, pior que é. E ainda mais que quando meu irmão foi, aconteceu aquelas coisas, aí eu fiquei, não, mas tem que dar certo. Só que, assim, eu acho que não tinha como dar errado, tava tudo tão planejado que só essas coisinhas, tipo, a Rise tá fechada, só esses contratempos, assim, ou o tempo, né? Porque daí lá se chove, Uhum. muita coisa fecha, né? Mas foi muito sucesso. Nossa, Missão já cumprida. O que que a sua família achou assim no final? ai, todo mundo gostou. Eu falei com a minha mãe esses dias. Ai, mãe, deu muito certo, né? Ela falou, é, tipo, ela falou, a única coisa que faltou foi eu olhar as coisas. Mas é que não tem que ir olhando e fazendo. Você vai olhando e Uhum. fazendo. Olhou muita coisa, assim. Porque o objetivo era fazer o quanto mais atração a gente conseguisse, que a gente quisesse. É, porque vai saber quando que a gente vai de volta e se a gente vai de volta, né? Eu tô falando que eu vou, mas também não sei se daqui uns anos eu vou ter dinheiro, porque é um investimento, é muito caro, né? Não é uma coisa todo ano, eu, pelo menos, não é uma coisa que eu consigo fazer todo ano. Uhum. Então, foi uma viagem muito grande, foram muitos dias, foi é, bem caro. Então, tudo que a gente conseguiu fazer, tudo que a gente podia fazer, a gente tentou fazer ao máximo. Mas ela falou que ela quer ir de volta pra ver mais coisa, porque ela não viu coisa suficiente ainda. Então, daí vai nas montanhas russas. Porque pra mim, a Guardiões da Galáxia ali, a Guardiões e a Hagrid, elas estão aqui, ó. Eu amei. Eu amei as duas. Não sei se de qual que é melhor, qual que é pior. O ruim do Guardiões é que só pode uma vez, né? Você não pode mais de uma vez. Então, mas Por aí, enquanto, né? Daqui a pouco eles colocam fila daqui a pouco. normal e aí. É. É, Mas assim, mas para é. sua mãe que não queria ir porque só tinha brinquedo, ela não gosta de brinquedo, para tá querendo ir de novo, foi missão É, cumprida, eu acho, né? era bobeira total achar que. Eu falei tantas vezes. E daí ela assistia teus vídeos junto. Ela via que eu tava assistindo e daí ela ia. Não só os do Orlando Passo a Passo quanto as lives, né? Porque eu já vi tanta live tua que ela vinha ver também. Aí ela começou a ver. Ela começou a aprender. Aí eu falava assim, mãe, hora do teste. Que atração é em tal parque? Vai. E daí ela respondia coisas. Então, tipo, ai, brincadeira, né? Mas a gente tava. Meu pai também, meu pai gosta muito de montanha-russa, essas coisas. Ele não tá mais na idade das coisas tão radicais, mas ele foi em muita coisa também. Então, aproveitou. Nossa, meu pai se divertiu horrores. Quando que eu ia imaginar que meu pai ia se divertir na Disney? Tipo, e foi, se divertiu muito mesmo. Foi muito Ai, legal. que legal. Missão cumprida, então. Nossa, muito, muitíssimo. Daí agora a gente tá separando as fotos que a gente comprou lá no Walmart, um álbumzinho para colocar as fotos. Deu mais de 5.000 fotos. Então a gente tá lá separando, vendo como que resume 5.000 fotos em 100 fotos. Não vai ter como, mas vamos tentar. Tem Trabalhinho para muita coisa. escolher. Ai, que legal. Eu gosto também de ter as fotos impressas, porque a gente tira um monte de foto, fica tudo no celular, mas é bom ter e olhar um pouquinho, né, de Tem vez em quando. uma viagem tão esperada que tem que ter mesmo uma lembrança, assim. Ai, que legal. Ai, Ju, obrigada. Adorei seu relato. Obrigada pelo tempo, contou tudo de todos os parques. É Acho que que. eu me Não, empolgo muito mas pra. eu adoro, eu adoro. Se deixar, a gente fica aqui conversando até amanhã. Mas eu acho que o pessoal vai gostar. Eu espero que ajude o pessoal que está na fase de planejamento. Acho que, eu não sei, acho que seria, se você tivesse nessa fase de planejamento, tivesse alguém contando como foi quando voltou, acho que seria, você ia gostar, né? Tanto porque é muita coisa, como eu falei, a gente tem que manter o foco e não pode desistir, porque é muita coisa, é muito detalhe. A coisa que você acha que não é importante, quando você chega lá, você vê, meu Deus, isso aqui era muito importante. Então, tem que prestar atenção em todos os detalhes, ele não pode perder nada, porque senão não dá certo mesmo. Eu não sei como que as pessoas fazem sem ver essas aulas, não sei mesmo. E eu gostei muito que você falou daquela dica de não se assusta, né? Porque às vezes a pessoa recém começou a planejar, tá ouvindo termos que ela nem sabe o que que significa ainda, mas calma, como a Ju falou, não se assusta, segue, que aos poucos as coisas começam a fazer sentido. Quanto mais você vai pesquisando, mais você vai assimilando, e aí, no final, dá tudo certo, como deu da Ju. Sim, bem isso, e deu muito, muito certo mesmo. Ai, eu não quero muito de volta. Espero que seja logo, porque eu já tô preparadíssima. Então tá bom. Ju, obrigada. Super beijo para você. E precisando de qualquer coisa, só me chamar, você sabe, você tem meu contato.
Então, tá bom, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, né? Porque foi muito, muito bom mesmo. E obrigada também por ter deixado ficar aquele tempinho a mais ali no passo a passo, que foi bem o que eu precisava para terminar tudo que tinha, toda essa apostila aqui. Não, eu tô super orgulhosa da sua apostila, viu? Depois, se quiser mandar ela em PDF, que tem muita coisa. Eu botei, Mano, pra você, eu coloquei até a lista das músicas que tinha na Rocket, pra gente ir sabendo qual que tinha, pra quando chegar lá não ficar perdido. Tem tanta coisa. nossa, Assim, tá. Depois eu vou te mandar depois pra você dar uma olhada do que. me Ai, manda eu sou assim. uma. É. Fazer o Não, quê? Deu certo. deu certo. Um super beijo então, Ju. Outro. Tchau.